retorno. Eu sou o Felipe Malta, a gente já está no ar. Homem tenta invadir escola em São Sebastião para agredir um aluno. Os professores precisaram contê-lo até a chegada dos policiais militares. Por que será que ele entrou ali? Já já a gente conta o motivo dessa tentativa de agressão. E mais, alunos e professores de 2 escolas públicas passam mal e suspeitam que tenham ingerido água contaminada. Kátia Gomes. Aqui nessa escola onde nós estamos, Malta, a Escola Classe Lages da Jiboia, dos 200 alunos, pelo menos 40 passaram mal. Eles tiveram vômito, diarreia e mal-estar no final de semana. Outra escola também parece ter sido ali, atingida por conta da água, a suspeita da água contaminada, porque diversos alunos e professores também tiveram os mesmos sintomas. Ó, isso aí tem cara de água suja ou de intoxicação alimentar, né? Já já a gente volta lá. Você vai ver também, Polícia Civil de Goiás prende mulher que estava mantendo o irmão em cárcere privado. Quando os policiais chegaram até a casa, viram que esse rapaz estava vivendo uma situação degradante, muita sujeira, muita bagunça, e já já a delegada responsável pelo caso explica pra gente o que eles ficaram sabendo sobre essa história. Morador da Asa Sul engasga, é atendido por bombeiros, mas acaba morrendo. Lorena Cabral. É isso mesmo, Felipe. Um morador da 308 Sul morreu ontem. Ele teve ajuda do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Vamos ter dicas hoje no jornal com o Corpo de Bombeiros para saber como reagir a essa situação. Obrigado, Lorena. A gente já se fala, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, nosso jornal já está no ar. Gente, olha que coisa, vários alunos e professores de 2 escolas públicas da área rural de Ceilândia passaram mal nesses últimos dias, estão suspeitando, o evidente, o mais provável que tenham bebido água contaminada. Ou então uma intoxicação alimentar, se talvez todos comeram ali da mesma merenda, por exemplo. Vamos ver com a Kátia Gomes. Ô Kátia, quais sintomas professores e alunos tiveram? O que você sabe até agora? Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eles tiveram diarreia, vômito e mal-estar. Esses sintomas começaram no final de semana, os pais ficaram preocupados e começaram a mandar mensagens para o diretor da escola informando o que eles estavam sentindo. E aí ele desconfiou que poderia ter tido alguma coisa errada, porque vários alunos tiveram os mesmos sintomas. Os pais, claro, no primeiro momento já questionaram o que eles tinham comido, porque essa escola onde nós estamos, que é a Escola Classe Lages da Jiboia, ela funciona em período integral. Então, eles recebem almoço aqui na escola. Então, a primeira suspeita foi que a comida tivesse ali sido contaminada de alguma forma. Mas uma outra escola aqui da região, ela também, os alunos e professores lá e funcionários também tiveram os mesmos sintomas. Então, quando o diretor foi verificar o que tinha acontecido, aí eles desconfiaram que a suspeita é que o mesmo caminhão que abastece a água aqui, abasteceu lá, então essa contaminação pode ter sido causada pela água. Bom, para dar mais detalhes sobre esse caso, eu vou conversar agora com o diretor Marcílio Ribeiro, que está aqui ao meu lado. Diretor, como eu expliquei, a suspeita ali inicial era de que a comida tivesse, talvez, com algum problema, contaminada ou estragada, só que o que aconteceu aqui, os alunos que passaram mal aqui, outros também passaram mal nessa outra escola que fica aqui próxima à região. Como que os pais te comunicaram sobre esse mal-estar dos alunos? Olá, boa tarde. Então, sexta-feira a gente teve um abastecimento de forma emergencial, Aí, depois, no final de semana, começaram os pais a mandarem mensagens, servidores da escola, mandando mensagem dizendo que estavam passando mal. Tive relato de outra escola também que tanto alunos como servidores estavam passando mal. Aí no domingo entrei em contato com o coordenador da Regional de Ensino de Ceilândia, onde que a gente decidiu em esvaziar a caixa d'água e fazer a limpeza. E para isso teve que ser na segunda-feira, Então, na segunda-feira a gente suspendeu as aulas para fazer essa limpeza e desinfecção da caixa d'água.
Essa outra escola, né, que se chama Boa Esperança, fica aqui próxima da região. Lá você confirmou que eles receberam água do mesmo caminhão. Sim, foi confirmado que essa água foi do mesmo caminhão, só que ainda a gente não tem o resultado do teste que foi feito na água, que foi coletado do caminhão, então a gente não pode afirmar ainda que essa problemática veio da água do caminhão. A maior suspeita é porque teve essa coincidência, né? As duas escolas ali tiveram pessoas que passaram mal e o que vocês utilizaram em comum foi a água, por isso que existe essa suspeita. Exatamente, então a gente está investigando essa questão da água. Inclusive, Malta, teve uma outra escola, né? Nós passamos em uma outra escola que se chama só Jiboia, que é Lages da Jiboia. Passamos lá porque a gente acreditou que a escola seria lá, conversamos com a diretora e ela disse que lá ninguém passou mal, né? Nenhum aluno passou mal. E aí, quando eu vim questionar aqui o diretor, você me explicou que lá ela recebeu água de um outro caminhão. Exatamente, na sexta-feira, essa escola Classes Jiboia, que é aqui próxima também, ela recebeu água já de um caminhão, né, que é um novo contrato da Secretaria de Educação. E aí que seria um caminhão diferente do que vocês receberam? Exatamente, foi um caminhão totalmente diferente e agora é o mesmo caminhão que a gente está recebendo água desde segunda-feira. E a gente não está tendo casos novos. E esses alunos, professores e funcionários que passaram mal, como é que eles estão hoje? Os sintomas já diminuíram, ainda estão afastados? Alguns ainda estão em tratamento, né? Outros já retornaram aqui para a escola, para o trabalho, né? Então a gente está nessa situação. O senhor sabe me dizer, assim, a escola que recebe esse caminhão-pipa já há quanto tempo, né? E por que ela recebe? Certo. A gente recebe esse caminhão aproximadamente há 6 anos. O nosso poço, a gente era abastecido pelo poço artesiano aqui da escola, porque aqui não tem água encanada e teve contaminação nesse poço. Então, desde o momento que teve contaminação, aí a atitude da Secretaria de Educação foi interditar o poço e enviar o caminhão-pipa para a gente diariamente. E essa foi a primeira vez que aconteceu isso? Os alunos nunca passaram mal, nem professores, por causa dessa questão, né? Suspeita de água contaminada. Exatamente, é a primeira vez que está acontecendo isso com esse abastecimento. Entendi. Então, aqui na escola, né, são 200 alunos. Desses 200, pelo menos 40 passaram mal. Exatamente, aproximadamente 40 estudantes. E de professores e funcionários, sabe quantos passaram mal? Servidores no total, uns 10. Diretor, vou voltar no estúdio porque o Malta ele quer fazer uma pergunta, tá? Eu passo para o senhor. Oi, Malta. Pode fazer, eu tô te ouvindo. Tá bem provável que seja água, né, Kátia? Até pela coincidência das duas escolas abastecidas pelo mesmo caminhão-pipa relatando os mesmos problemas. Eu queria que a gente encerrasse aqui o assunto até para tranquilizar aí a comunidade. Chegou um novo caminhão-pipa para abastecer a escola, não há casos novos. Primeiro, para confirmar isso. Segundo, qual é o estado de saúde desses alunos e professores? Já passaram aquela fase mais chata de diarreia, desidratação? Tá todo mundo bem? Malta está perguntando, né, para tranquilizar todos os pais, a comunidade, vocês, então, como o senhor tinha dito, já receberam uma água nova, ontem fizeram a limpeza da caixa d'água, foi isso? A partir de agora vocês vão continuar recebendo água desse caminhão novo? Exatamente. Na verdade, segunda-feira já chegou esse caminhão novo, com lote novo de água, né? E é um contrato novo da Secretaria de Educação, então a partir de agora está restabelecido de forma segura o abastecimento aqui na escola. E o estado de saúde de todo mundo? Já passou aquela fase chata, aquela pior fase ali do vômito, da diarreia? Isso, ainda eles estão em processo de recuperação, né? Mas a maioria sim, alguns ainda estão em processo. Então alguns já voltaram para a sala de aula, outros alunos ainda estão afastados? Isso, alguns alunos ainda estão afastados por essa problemática. O senhor não passou mal? Não passei mal. Não passou, que bom, né? Então é isso, Malta. Agora, né, todos os alunos já estão aqui estudando, né? A aula acontece normalmente, eles estão consumindo a água também normalmente. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Obrigado mesmo aí pela entrevista. Já a gente volta a se falar. Gente, não tem nada mais chato nessa vida do que diarreia, né?
que impossibilita tudo. Como é que você sai para trabalhar? Qualquer hora tem que sair correndo para ir, né? Tomara que todo mundo se recupere bem. 11 horas e 49 minutos. O IBRAM, Instituto Brasília Ambiental, multou em R$51 mil um homem que mantinha de forma irregular um depósito de diesel na estrutural. Esse combustível vazou, atingiu a rede de drenagem pluvial e também contaminou córregos da região. Agora, o problemão todo só foi descoberto por acaso. Bombeiros foram chamados para atender uma ocorrência de pista suja, mas quando chegaram, encontraram esse depósito clandestino de diesel. O caso está sendo investigado como comércio clandestino de combustível. A ocorrência foi registrada como crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo. Crime de uso ilegal de substâncias controladas e poluentes. Funcionários da ANP confirmaram o armazenamento irregular. E a gente verificou que realmente no local funciona um postozinho clandestino de revenda de óleo diesel. Segundo o comandante dos bombeiros, a estimativa é que aqui tenham sido armazenados mais de 3 mil litros. Um caminhão-tanque da Petrobras foi usado para retirar o combustível. A gente já fez a retirada do combustível que estava na rede pluvial. Então a gente já fez essa sucção até para evitar um dano ambiental maior, né? Vai voltar para cá para a gente retirar totalmente o combustível que está aqui e dar segurança à população para eles voltarem às suas residências. O depósito clandestino só foi descoberto porque hoje, por volta das 8 da manhã, bombeiros receberam um chamado para limpeza de pista. Ao chegarem na rua, no setor oeste da estrutural, as equipes identificaram que o óleo estava vindo de uma casa. Tinha muito óleo vazando, até para eles conterem o vazamento. E ao adentrarem o local, verificaram que tinha uma quantidade de estoque de óleo diesel bastante considerável. A gente entrou em contato com a moradora. Inicialmente ela se recusou a se identificar, ficou bastante nervosa. O esposo dela, né, que no caso seria o proprietário do imóvel, não estava no local. Encontramos uma arma de fogo e algumas munições. A gente vê que aqui na casa há uma preocupação com a segurança, muitas câmeras instaladas para diversos ângulos. Agora, de acordo com alguns vizinhos, não havia movimentação de carros abastecendo por aqui. Segundo eles, o combustível era usado para abastecer caminhões que costumam ficar parados nessa área bem aqui na frente. Nós tentamos conversar com a moradora, ela não quis gravar entrevista. Ela afirmou que o marido comprava esse combustível na promoção e que ele trabalha na construção de lajes de casas. O morador foi autuado pelo DF Legal por comércio ilegal de combustível e peritos da Polícia Civil fizeram análise do local. A área ficou isolada até que todo o combustível foi retirado do depósito. A polícia ainda procura pelo dono do imóvel. Ô, gente, ó que perigo. Um morador da quadra 308 da Asa Sul, de 51 anos de idade, morreu mesmo, depois de engasgar. Essa semana aqui a gente mostrou no jornal o caso de um rapaz que foi salvo por um policial militar, vocês viram? Que ele engasgou com um pedaço grande de carne. O PM chegou a tempo, fez aquela manobra de apertar ele assim na barriga, ele voltou a respirar. Agora, desse caso que a gente está tratando nesse momento, do homem de 51 anos, ele não teve a mesma sorte, acabou morrendo mesmo. Lorena Cabral está com a gente ao vivo. Ô Lorena, os bombeiros chegaram a tentar reanimá-lo, mas não foi possível, então boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, Felipe. Um homem de 51 anos morreu na Asa Sul e o corpo de bombeiros chegou até ele para tentar reanimá-lo, mas infelizmente ele não resistiu. Eu estou com o sargento Jefferson aqui, que ele vai nos dar mais dicas do que fazer nesses casos. Sargento, o que deve fazer quando uma pessoa engasga? Bom, de imediato é manter a calma e buscar ajuda, né? Pedir que alguém solicite o socorro via 193, o Corpo de Bombeiros, ou via 192, o SAMU. O procedimento em caso de engasgo em crianças é igual para o adulto? Tem algumas particularidades que são semelhantes, mas é um pouco diferente, tanto por conta do tamanho e biotipo do paciente. A gente tem visto muitos casos de engasgo nos últimos dias. Como a gente faz para evitar esses casos? O ideal é, sempre que for se alimentar, reserve um momento para que você possa fazer uma alimentação de forma adequada, tranquila, mastigar de forma devagar e bem os alimentos para deglutir, certo?
No caso, uma correria o dia a dia, às vezes a gente está fazendo outras atividades junto com a alimentação. Isso daí acaba acontecendo que a gente tem uma dificuldade de prestar mais atenção no ato de se alimentar. E aí, por conta disso, pode acontecer um engasgo. Por conta que o paciente não mastiga a alimentação de uma forma correta e aí vai deglutir um pedaço de alimento maior e acaba obstruindo as vias aéreas, seja fazendo alguma atividade física ou assistindo, realizando algum outro tipo de atividade. Entendi. Sargento, muito obrigada pelas suas informações. Felipe, então eu volto com você aí no estúdio, mas antes disso é bom relembrar que, como você mesmo falou, no domingo tivemos um caso aí de um rapaz que se engasgou com um pedaço de carne, mas ele foi socorrido pela polícia militar e, graças a Deus, ele está bem. Eu volto com você. Ô Lorena, mas me fala uma coisa, a gente estava vendo aqui junto com o público imagens do helicóptero dos bombeiros, então eles precisaram até usar a aeronave para tentar fazer essa reanimação. E você sabe dizer pra gente, nesse caso do homem de 51 anos, o que aconteceu? Estava na hora do almoço, ele estava comendo, como é que ele engasgou? Ah, sim. Sargento, nesse caso do rapaz de 51 anos, ele estava almoçando, ele estava jantando, o senhor tem mais detalhes pra gente? Sobre essa ocorrência, não tenho detalhes, porque não foi uma equipe nossa aqui que atendeu. Foi uma equipe de outra unidade do Corpo de Bombeiros que fez o atendimento para ele lá. E aí, nesse momento, eu não posso te dar mais informações sobre isso. Tá bom, muito obrigada. Felipe, são essas as informações que temos. Obrigado, viu, Lorena? Obrigado. Gente, vamos só ver aí de novo a imagem do Corpo de Bombeiros. Você vê que esse negócio de engasgar é coisa séria, né? Olha, pousou ali na quadra de esportes da quadra da comunidade. O homem de 51 anos de idade estava engasgado. A gente viu esses dias que o mais jovem, né, antes de ontem, se eu não me engano, engasgou, foi com um pedaço grande de carne. Né, e acabou esse mais jovem foi salvo por um policial militar que estava passando ali perto na hora, conseguiu acudir. Agora, esse homem de 51 anos de idade não conseguiu, morreu engasgado. Então, gente, eu sei que a vida tá corrida para todo mundo, mas nós vamos ter que aprender a mastigar direito. Antigamente, quando eu era adolescente, que eu precisei perder peso, não que eu não precise hoje, que eu também tô precisando, mas tinha um programa de emagrecimento que falava que a gente tinha que mastigar a comida 40 vezes. Chega a dar um desespero. Mas até para a gente poder comer menos e quem precisa perder peso, perder, e para evitar engasgar desse jeito, melhor fazer com calma. Que é aquilo que a gente sempre fala, né? A vida da gente tá assim, ó, por um triz. É um pedaço de carne maior que você bota na boca, entala aqui na garganta, a pessoa morre. Daqui a pouquinho a gente volta nesse caso. A Polícia Federal prendeu no aeroporto JK uma mulher que estava com 3 quilos de cocaína aqui no nosso aeroporto. Mas sabe onde é que a mulher escondeu a droga? Ela fingiu que estava com a perna quebrada e colocou a cocaína dentro do gesso. A passageira embarcou no aeroporto internacional em Rio Branco, no Acre, e seguia com destino a São Luís, no Maranhão. Só que ela precisou fazer uma conexão aqui em Brasília. E os policiais federais desconfiaram da atitude da mulher. Eles acharam uma história muito mal contada. Olha aí, gente, fingir que tá com a perna quebrada é dureza, hein? E decidiram revistá-la. Foi então que encontraram a droga. A mulher foi presa e agora vai responder pelo crime de tráfico interestadual. Deixa eu falar um negócio aqui, Brasília não é brincadeira não, viu? Pessoa que vem aqui com droga escondida no nosso aeroporto vai ser pega, a chance é altíssima. Porque aqui tem muito policial, né? A polícia ainda está tentando desvendar o mistério do desaparecimento de 2 policiais, um civil e um militar. Os investigadores apreenderam 2 carros de luxo e joias na casa da ex-mulher de um comerciante que, segundo as investigações, era amigo do PM e do escrivão. Policiais saíram de madrugada para cumprir 8 mandados de busca e apreensão em 4 cidades. Uma delas, Bertioga, no litoral paulista. Um dos alvos foi esta mansão, na Riviera de São Lourenço, um condomínio de luxo à beira-mar. A casa estava vazia. Segundo a polícia, ela pertence a um comerciante conhecido como Galego, suspeito de ligação com o desaparecimento do policial civil Tiago Davids Marcondes, de 41 anos. Ele foi visto pela última vez no dia 16 de fevereiro. As câmeras de segurança de um posto de combustíveis em Poá, na Grande São Paulo, gravaram o momento em que Tiago entra em um carro.
No veículo, segundo as investigações, estaria o policial militar Gilberto Antunes Xavier, de 46 anos, conhecido como Alemão. A ex-mulher do comerciante foi levada para prestar depoimento. Ela é esposa de um amigo do nosso colega o escrivão lá que desapareceu. Um amigo que tem uns negócios escusos, vamos chamar assim por enquanto. Na casa dela, em Mogi das Cruzes, foram apreendidos 2 carros de luxo e joias. Não sabe explicar a casa que ela mora num condomínio fechado em Mogi, não sabe explicar a origem dos carros e nem tudo de valor, de muito luxo que ela tem dentro da casa. O policial militar Gilberto Antunes Xavier foi intimado a prestar depoimento dias depois do sumiço do amigo policial civil, mas não compareceu à delegacia. A ex-mulher registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento dele. Durante o depoimento, a ex-mulher do comerciante foi acompanhada por um advogado que se apresentou também como defensor do PM desaparecido. Segundo a delegada, Gilberto prometeu se apresentar para prestar esclarecimentos sobre o sumiço do amigo. Pessoas desaparecidas não emitem procuração. Tem alguma coisa errada aí. Recebemos algumas denúncias que eles eram amigos, que eles vendiam carro juntos. Era assim, fazia rolo. Fazia rolo? Ô, gente, é dureza a gente acreditar que tem um ser humano que é capaz de manter o outro na condição que eu vou narrar agora. Esse é mais um caso de trabalho semelhante à escravidão. Você vai ficar estarrecido com a história desse homem que foi resgatado de um sítio. Ali ele estava cuidando dos porcos, não recebia salário e ainda tinha que comer a mesma comida do porco. Nas pernas, as feridas causadas pelo diabetes sem tratamento. Foram 2 anos sendo submetido a uma rotina de trabalho sem remuneração e num local insalubre. Eu não sabia que era crime. Pra mim era normal. Como o trabalho estava lá, eu tinha que fazer, porque eu morava lá, eu não poderia recusar, né? Ele foi resgatado e levado para um abrigo por funcionários da Prefeitura de Nova Iguaçu, que foram até o sítio checar uma denúncia sobre a criação de porcos em condições inadequadas. E chegamos aqui, encontramos uma pessoa morando nesse quartinho em condições subhumanas. Inclusive, foi o que chocou a mim e toda a equipe, essa pessoa se alimentava da lavagem que era servida aos porcos. Tinha a presença de larvas rondando por todo o alimento que também se encontrava fora de validade desde 2021. Era o que ele também comia. Preparar por bicho e eles passam. A propriedade sequer tinha água encanada e foi interditada após a inspeção. A vítima morava ali a convite do dono após ficar desempregada. O dono do sítio, Alberique Correia de Oliveira, foi preso em flagrante por prática de trabalho análogo à escravidão. Ele não quis prestar depoimento, mas em conversa com o delegado responsável pelo caso, disse que estava ajudando a vítima com comida e um lugar para dormir. Eu falei para ele, ele está lá 2 anos para o senhor. Nesses 2 anos, o senhor não pensou nele, o senhor não deu comida para ele, o senhor não deu água para ele. Em contrapartida, o senhor queria que ele tomasse conta do terreno e cuidasse dos seus porcos. Isso é ajudar alguém? O preso também vai ser indiciado por maus tratos aos animais e crime ambiental, já que o abate irregular dos porcos contaminou o solo e um rio da região. Amor de Deus, eu vou te falar um negócio, viu? É dureza. A pessoa não tem um mínimo de humanidade. Qualquer pessoa, gente, merece ser tratada dignamente. Agora, você não paga salário para alguém que está cuidando de uma criação de porcos. Que isso? A pessoa tem que comer o mesmo coisa que dá para um porco. Olha, prisão tinha que ser muito mais dura em casos assim, porque é um desrespeito com outro ser humano que a gente custa acreditar. Eu vou trazer agora um destaque do noticiário político nacional, tá? Ao vivo com a gente já, André Anelli atualiza a situação do presidente Lula. A gente viu aqui, até para vocês lembrarem em casa, no fim da semana passada, ele foi diagnosticado com uma pneumonia, teve que adiar alguns compromissos, cancelou inclusive a viagem que ia fazer para a China, que era importante para o governo brasileiro. André, a previsão era de que o presidente voltasse a trabalhar no Palácio do Planalto hoje. Isso aconteceu? Vai acontecer? Como é que tá aí a movimentação?
Ainda não aconteceu não, Malta. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. O presidente Lula continua despachando do Palácio da Alvorada, residência oficial, como fez nos últimos dias. Ontem, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, confirmou que Lula voltaria a despachar do Palácio do Planalto nesta quarta-feira. Agora há pouco, no entanto, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, explicou que a equipe médica vetou o retorno do presidente ao Planalto no dia de hoje. O ministro ainda não deu uma certeza de quando o presidente retorna às atividades presenciais no prédio lá da Praça dos Três Poderes. Mesmo assim, Lula passa bem e segue trabalhando normalmente aqui do Palácio da Alvorada, onde nós estamos. De acordo com o ministro Padilha, o governo segue negociando com parlamentares uma solução para o impasse em torno da tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional. Outra prioridade é a divulgação da nova regra fiscal, que vai substituir o teto de gastos para o controle das finanças da União. Reuniões sobre o tema estão ocorrendo, mas ainda não existe previsão de data para que o plano econômico seja divulgado. Padilha também foi perguntado pelos jornalistas a respeito do retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, marcado para amanhã. O ministro disse que o presidente Lula não fez nenhum comentário a respeito do assunto e que o executivo não deve se manifestar. Em tom de provocação, Padilha disse que é Bolsonaro quem precisa se manifestar, principalmente por causa do escândalo das joias árabes. Por fim, o ministro negou qualquer mudança na segurança do presidente da República por conta do retorno do adversário. Malta. Obrigado, André, pelas informações. Eu queria só conversar contigo o seguinte. Então, se você não tivesse informação agora, a gente já traz para o telespectador daqui a pouquinho. Mas a volta do ex-presidente Bolsonaro está marcada para amanhã? É isso mesmo, Malta. Está marcada para amanhã, no início da manhã, e conforme o Padilha disse aqui para a gente, então, não vai haver nenhuma manifestação por parte do governo federal, nem mesmo por conta do ministro e também, principalmente, por conta do presidente da República. Eles dizem que esse é um assunto de segurança que deve ser tratado pelo governo do Distrito Federal, que é, então, quem fica responsável pela segurança ali em torno do aeroporto. E também negaram, como eu disse agora há pouco, qualquer mudança na segurança do presidente Lula por conta, então, do retorno do adversário, o ex-presidente Jair Bolsonaro, após 3 meses, então, de ausência, ele que está nos Estados Unidos, retornando, então, ao Brasil. Obrigado, André. Bom trabalho para você, tá? Quero lembrar você que está em casa, todos os destaques da política nacional e do Brasil e do mundo você acompanha sempre com o André Anelli, com a Natália Fruê, Débora Bergamasco, Sônia Guerreiro, Rosiane Kennedy, 7h45 da noite no SBT Brasil e 24 horas por dia no sbtnews.com.br. Valeu, André! Deixa eu trazer agora o tema que está mobilizando e que mexeu com o coração dos brasileiros nessa semana. É uma realidade que nós aqui no Brasil, infelizmente está ficando mais comum, não tanto quanto é nos Estados Unidos, mas é de chocar mesmo, né, e deixar a gente se perguntando o que fazer para evitar coisas assim. Mas o autor do ataque àquela escola em São Paulo, última segunda-feira, matou uma professora a facadas, ele continua apreendido provisoriamente na Fundação Casa, que é a unidade de internação por lá. O adolescente demonstrou frieza no depoimento à polícia e admitiu que treinou facada no travesseiro, antes de atacar a professora, que era uma senhora. O SBT conversou com exclusividade com o aluno, com quem o agressor teve uma briga semana passada. Vamos ver. O corpo da professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, foi enterrado sob aplausos e ao som das sirenes da Guarda Civil Metropolitana. Familiares, amigos e alunos estiveram no cemitério do Araçá, na zona oeste de São Paulo. A gente não consegue tirar aquela cena da cabeça. Então, por favor, que a morte da minha prima sirva como um legado para alguma coisa mudar nesse país. Na porta da Escola Estadual Tomásia Montoro, também na Zona Oeste, uma vigília foi realizada por alunos. A professora foi morta a facadas dentro da sala de aula por um aluno de 13 anos na manhã desta segunda-feira. O adolescente feriu um colega e mais 3 professoras. Ele foi contido e desarmado por outras 2 professoras.
Ele veio na minha direção já com a faca na mão. Na hora você pensa que é uma brincadeira, não sei, você pensa qualquer coisa, menos que é uma agressão. Levei 2 cortes no braço, 1 nas costas, tentando me proteger, gritando para. Aqui no Fórum das Varas Especiais da Infância e Juventude, o adolescente foi ouvido durante 2 horas e meia por uma promotora de justiça. O garoto foi frio durante todo o relato. A mãe dele, que acompanhou o depoimento, chorou praticamente o tempo todo. O adolescente está internado no Centro de Atendimento Inicial e Provisório da Fundação Casa, que fica no prédio ao lado. Uma audiência ainda será marcada para os próximos dias. A polícia descobriu que o adolescente pesquisou como comprar uma arma de fogo e treinou facadas em um travesseiro. O que ele disse é que ele sofreu bullying em 3 escolas, né, que ele estudou. Falavam sobre a compleição física dele, que ele era franzino, falava sobre o cabelo dele. O que também está claro é que o adolescente anunciou o ataque com antecedência. No mês passado, a direção de uma outra escola em que ele estudou anteriormente chegou a registrar um boletim de ocorrência por causa de ameaças a colegas. Mas a polícia nada fez. Ele ameaçava assim. De que forma? Os alunos, por mensagem, falava que ia matar, que ia cometer esse tipo de atrocidade na escola. Na semana passada, o adolescente se envolveu em uma briga dentro da sala de aula com este menino, que também tem 13 anos. E começou a me chamar de macaco, preto e rato nojento. Aí, tipo assim, eu pedi pra ele repetir. Aí, na hora que ele levantou, ele veio me bater e jogar a garrafa nele. Foi a professora Elizabeth quem separou os 2 alunos. Aí, a professora pegou e falou que era pra um sentar do lado dela. Aí ele pegou e começou a falar alto, falando que a culpa era minha. E falou se fosse pra ele, como fala, me machucar, ele não ia dar tapa, ele ia tirar sangue. Por sorte, o garoto faltou à aula na segunda-feira, quando o ataque aconteceu. Pra mim foi um alivamento de Deus, né, meu? Foi um alivamento de Deus, porque ele não foi pra escola, né? Graças a Deus, ele tá aqui com nós. Segundo a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, a Polícia Civil registrou entre segunda e terça-feira dessa semana 7 boletins de ocorrência envolvendo planos de ataques em ambiente escolar. E ainda sobre esse assunto, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal descobriu há pouco um falso ataque a uma escola em Águas Claras. Um delegado e agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente foram até o local para conferir se tinha mesmo uma suposta bomba deixada no colégio. Tudo não passou de um alarme falso. Foi a diretora da unidade quem fez contato com a polícia. Ela contou que muitos alunos não foram para a escola assustados com as postagens na rede social sobre a tal bomba. Acontece o seguinte, que durante o trabalho da polícia, eles não encontraram nenhum artefato explosivo, mas um adolescente suspeito de fazer essa postagem, de propagar essa mentira nas redes sociais, foi levado para a delegacia e acabou autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de falso alarme. Gente, ontem nós mostramos aqui no jornal a história daquele menino de 6 anos de idade que morreu com um furo na barriga no Itapuã. Para você lembrar o que aconteceu, foi o seguinte, a tia do menino chegou ao quartel do Corpo de Bombeiros pedindo ajuda, dizendo, ó, a criança aqui está engasgada. Acontece que os bombeiros viram que o menino tinha um furo, uma perfuração na lateral do abdômen. Hoje, nós vamos voltar a esse assunto, porque nós temos novidades sobre esse caso. É o Maicon Leão que está com a gente ao vivo. Maicon, é com você. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado no SBT Brasília. Infelizmente, uma tragédia aí, como a gente já antecipou ontem, o pequeno Samuel. Toda essa situação aí, claro, gera muita dúvida. Hoje à tarde vai acontecer o velório e o sepultamento. E quem está aqui ao nosso lado, Malta, é justamente o Matheus, o pai do Samuel, para tentar explicar um pouquinho do que aconteceu. Inclusive, um dos pedidos que ele fez justamente no momento que eu chego aqui, Malta, é que ele quer uma investigação para entender o que aconteceu com o filho, já que esse menino estava brincando no quarto, inclusive que é o quarto dos dois, onde tem ali a cama uma do lado da outra. Ele estava na sala, quando escuta esse barulho ali, seguido pelo grito, quando ele corre para socorrer o pequeno Samuel. Matheus, a gente agradece a sua participação, a gente entende que é um momento de dor para a família, mas é um momento em que você está aqui para tentar você mesmo entender o que aconteceu ali. Era noite, por volta de 9h40, você estava na sala. Conta pra gente o que você lembra, o que ouviu. Eu estava na sala, né, jogando videogame PS4,
e o meu filho estava no quarto com o tio, né, no outro quarto que é da minha mãe. E no momento que ele passa na minha frente na sala, né, eu peço para ele estar calçando a sandália, porque o alajota lá de casa estava frio. Eu falo, filho, calça a sandália. Ele responde, tá, pai, e sai para o meu quarto com o meu celular, brincando com os brinquedos da Hot Wheels, né? Ele estava com 2 acessórios dos brinquedos da Hot Wheels dele. E logo após eu escuto um barulho abafado, né, de um estouro, né, que vem coisar aquele estouro. Aí em seguida ele grita. Aí quando eu escuto, eu saio correndo para ver o que está acontecendo. E quando eu chego, eu me deparo com ele, né, ele desmaiando, virando os olhos, e ainda tentou chamar pelo meu nome de pai, só que ele só induziu, né, falar pai, só que ele não consegue. E eu começo a pegar ele no braço desesperado, e eu pego e coloco ele na minha cama para ver o que está acontecendo realmente com ele. É na hora que eu vejo o furo, né, do lado do abdômen dele, e é na hora que eu me desespero pedindo socorro, peço socorro e chamo pelo nome do meu padrasto, Genilson, e o meu irmão já sai do quarto desesperado. É quando a minha irmã chega, que mora embaixo, né? Quando ela chega já vê o Samuel, já pega o Samuel, agarra o Samuel e já sai correndo pedindo socorro já na escada já. E quando ela chega lá na frente, ela e o outro vizinho, né, da onde a gente mora, já chama outro rapaz que está com o carro na frente, né? E esse rapaz já sai, né, com ele pro hospital. E não dá tempo de eu ir com eles, porque eu fui correndo buscar uma camisa, só que na hora que eu chego eles já não estão mais lá. Aí é na hora que ele já ter ido, né? Matheus, no meio daquela confusão ali, você disse então que reparou que ele tinha um buraco ali na cintura. Não sangrava na hora? Como é que estava? Não sangrava, só estava mesmo com aquela bolha de sangue só em cima do ferimento, mas não tinha sangramento. Ele já chega a deixar um pouco de sangramento na minha cama quando eu deixo ele já deitado, já, né, de barriga para cima, para me ver o que está acontecendo, né? Aí na hora que eu me deparo com aquele furo, eu já me desespero e já começo a pedir socorro, e é isso. Na hora que você ouviu o barulho, o que passou pela sua cabeça que poderia ser? Na hora que não passou nada, nessa hora não passa nada, né? A gente só pensa que está acontecendo algo, né, de muito ruim, né? Porque pelo grito que eu ouvi dele, eu já sabia que era algo de coisa ruim, né, que ele gritou. Então ali não passou nada pela minha cabeça, eu já caí no desespero quando eu vi o furo, quando eu vi aquilo de sangue já, que eu vi ele revirando os olhos. E o meu filho praticamente, eu não tenho a certeza, mas para mim ele morreu nos meus braços, porque ali ele já estava mole já nos meus braços quando eu ponho ele na cama, né, para me ver o furo. E já começo a me desesperar pedindo socorro. Matheus, quando sua irmã e o vizinho chegam lá no corpo de bombeiros, eles passam para os bombeiros que ele estava engasgado. Naquele momento ali, você não conseguiu mostrar para sua irmã o sangue? O que aconteceu ali no meio do desespero? Eu não consigo mostrar nada para minha irmã, né? Porque no desespero que eu estava, ela já chega no desespero também, que ela já sabia, né? Pelo momento, né? De pedir socorro ali, eu pedindo socorro, ela já sabia que era uma coisa atrás. Então ela já chega e já vai de encontro a ele, já agarra ele e já sai correndo com ele, entendeu? É isso que é o momento, que ela já chega e já sai correndo com ele. Matheus, agora o que a gente estava inclusive conversando antes, Malta, é a questão de tentar entender o que aconteceu. Na delegacia você já foi ouvido 2 vezes. Sim. Um dos questionamentos é, na casa tinha alguma arma, alguma situação assim? Já teve alguma arma lá dentro? Nunca entrou nenhuma arma na minha casa. Minha mãe, somos tudo evangélico, eu nunca vi uma arma, eu nunca peguei numa arma. Lá em casa não entra arma, lá a gente somos tudo gente da sociedade, ninguém é ladrão, ninguém é nada lá, nada entrou lá, a gente somos evangélicos, isso que eu tenho a declarar, que lá só mora gente de bem. Um dos questionamentos que você estava me fazendo é justamente para tentar entender de onde esse tiro pode ter partido. Eu queria que você fizesse para quem está em casa aquela mesma explicação, descrevesse como fica a sua casa, mais alta, com outras próximas, para quem está em casa também entender, porque, Malta, às vezes a gente, aqui para até tentar explicar um pouquinho para quem está em casa, ele me disse que lá na casa não tinha nenhum sinal de perfuração na parede, nem nada. Mais um detalhe que chama a atenção é que a sua casa ela fica no 3º andar. Isso, não fica no 3º andar e tem a janela, né, que já fica para as próximas casas que ficam abaixo, e mais na frente tem outro prédio que dá acesso de janela com janela para minha casa.
Depois que, infelizmente, o Samuel foi levado para o hospital, não resistiu, vocês chegaram a procurar ali na casa algum sinal? Vocês chegaram a encontrar alguma coisa? Não, a gente não chegou a procurar nada na casa porque a gente estava no momento de terror, né? Então a gente não estava com cabeça para estar procurando nada ali. A gente só queria saber que se ele estava bem. Eu não estava com nenhuma informação, só queria saber da informação que viesse, como eu não esperei, né? Uma informação trágica, que ele chegou a óbito, né? Eu esperava uma informação que ele estivesse bem, entendeu? Eu falo assim, depois, infelizmente, que teve a notícia, vocês chegaram a voltar para casa para procurar lá se tinha algum sinal? Não, a gente não procurou, não. Nenhum sinal. Que nem eu acabei de falar, né? A gente estava num momento de terror que a gente não agiu para a cabeça desse ato, entendeu? Mas no momento que você chega à janela, tudo estava inteiro, não tinha nada quebrado assim? Não, estava tudo normal, estava tudo normal. Só a janela que nesse momento, nessa hora errada que o meu filho passa pro quarto, estava aberta, né? Então era no momento em que ele passa por você na sala e no que ele segue pro quarto? É, quando ele segue pro quarto, ainda passa um tempinho, eu ainda jogando lá e em seguida eu escuto o estouro abafado, né? E ele gritar. Eu acredito que você nunca imaginou passar por uma situação como essa, mas como é que está o coração de pai? Aquilo que você estava me falando antes, para compartilhar com quem está em casa, como é que está o coração de pai agora? Meu coração está muito abatido, estou sofrendo demais, era o meu único filho, meu filho homem. Agora só me resta mesmo só a saudade, que já está muita saudade do meu filho e a lembrança que eu passei com ele. Era um filho que eu amava demais, eu me dedicava muito àquele menino. Chegou o momento que eu cheguei a ficar desempregado para estar dando assistência para ele para o colégio, porque não tinha a condição de pagar uma pessoa, né, para estar com ele. E eu só queria o melhor para ele. Então chegou o momento que eu até me desempreguei para me estar dando o auxílio, né, dele em casa, banhando, levando para a escola, cuidando como um pai, né. É isso que eu tenho a falar. A saudade já é muita do meu filho. E eu tenho a dizer aqui neste momento que eu quero justiça, eu quero o relato verídico, o relato verdadeiro de quem causou isso com meu filho. Obrigado, Matheus, pela sua participação. Malta, o caso está sendo investigado pela 6ª DP do Paranoá. Inclusive, o próprio Matheus ele já foi ouvido 2 vezes, passou, inclusive, pelo exame balístico para tirar a dúvida, por exemplo, da polícia descartar qualquer indício, qualquer participação. Já foi feito o exame balístico nele. O que foi identificado até agora é que a bala que atingiu o pequeno Samuel foi uma bala de um calibre 22. O resto, a Polícia Civil ainda segue mantendo ali em sigilo, conduzindo as investigações. A gente, claro, segue acompanhando também, querendo entender como tudo isso aconteceu, né? Eu tô até com o estômago embrulhado, para te ser muito sincero. Não dá para acreditar, não. Uma criança passa de um cômodo pro outro dentro da casa, uma janela aberta, passa um projétil, alguém disparou isso, a polícia vai chegar a essa pessoa. E ela vai ter que entender a responsabilidade que tem que existir quando uma pessoa decide ter uma arma de fogo dentro de casa, né? Eu não vou nem entrar na discussão se pode, se não pode, se tinha que flexibilizar a lei, se não tinha, mas o fato é que a partir do momento que legalmente alguém tem uma arma de fogo dentro de casa, a responsabilidade que ela tem que ter com aquele objeto é triplicada. Porque uma tragédia pode ser provocada dessa maneira aí. O Matheus nos escuta, Maicon? Sim, Malta, o Matheus está te ouvindo. Ô, Matheus, deixa eu te falar uma coisa. Nem eu, nem o público que está acompanhando aqui agora, ele está ouvindo, não? Então bota aí, por gentileza. Agora tá. Ô, Matheus, eu só queria te falar uma coisa. Nem eu, nem as pessoas que estão em casa acompanhando essa história agora, temos condições de ter palavras para te acalmar. Mas se você acabou de dizer pra gente que você é um homem de fé e a sua família também, que é nessa fé que você possa se sustentar. Porque um dia Deus te porá de novo na frente do seu filho e vocês se reencontrarão. Por enquanto, o momento é de profunda tristeza. E a verdade é que o apelo que ele faz aqui pra gente ao vivo é o único que ele pode fazer nesse momento, que haja justiça, que se descubra quem é que provocou uma tragédia como essa. Um pai nunca merece passar por uma situação como essa. Ô Matheus, o Maicon tá aí para te dar o abraço da nossa equipe e prestar a nossa solidariedade. A gente vai continuar acompanhando o caso e pressionando para que as autoridades descubram quem é que fez esse disparo irresponsável que provocou essa tragédia na sua família. Sim, sim. No momento da minha dor, eu só quero justiça. Só quero justiça, porque o meu filho não vai voltar mais pro meu braço. E eu quero justiça, eu quero saber detalhadamente essa história.
porque essa história não pode ficar assim. E eu quero justiça, é isso que eu quero. Que Deus te conforte nesse momento que nós não temos nem condição de entender o que está passando no seu coração. Muito obrigado pelo depoimento aqui. Eu espero sinceramente que a sua disposição de viver de novo, relembrar o que aconteceu aqui em TV aberta, sirva de pressão para que se descubra logo quem é que puxou esse gatilho, quem é que tirou a vida de uma criança de forma irresponsável. Uma criança estava dentro de casa e que é atingida por um disparo. Fica com Deus, viu, amigo? Vamos ouvir agora. Pode voltar aqui, por gentileza. A gente estava com um probleminha, ele não estava ouvindo direito. Sinceramente, eu fico até agradecido, porque assim, a gente fala o quê para um pai numa situação como essa? Claro que tantas outras vezes acontece um negócio desse, porque o Michael estava dizendo, a polícia fez o exame de balística até para descartar que alguém da família possa ter feito esse disparo. Mas ele está vindo aqui na televisão dizer que nunca entrou arma de fogo na casa dele, que eles são uma família de bem. Quer dizer, a polícia ela tem que trabalhar com todas as hipóteses, mas aqui a gente ouviu o pai desse menino, né? Chegou uma época da vida ficar desempregado, preferiu não trabalhar para cuidar do menino dentro de casa. E agora passa por isso. Por quê? Pela irresponsabilidade de alguém que dispara uma arma de fogo do outro lado da rua, que atinge a criança, não dá para aceitar. Agora é 12h25. Muitas pessoas não sabem quais medidas que precisam ser tomadas quando um ente querido morre. Claro que é um momento muito delicado, né? Deixa a família fragilizada, mas que acaba a família que fica, né? As pessoas que ficam tendo que lidar com os trâmites ali da burocracia. No caso de morte natural, em que não tem atendimento de equipe de socorro ou que acontece fora de um ambiente hospitalar, você sabe o que fazer? Apesar de ser um assunto difícil, é importante a gente saber como é que a gente tem que agir, né? Deus nos livre, um negócio desse acontece. Perder um ente é um momento delicado. Entre a dor da perda, as pessoas precisam lidar com os trâmites do enterro. Muita gente não sabe, mas no DF existe um serviço de recolhimento de corpos por causa natural da Secretaria de Saúde. Para que os corpos sejam recolhidos, primeiro é preciso comunicar o falecimento à Polícia Civil, que aciona o serviço depois do registro de boletim de ocorrência. A gente pediu lá mesmo da delegacia, o SVO, atendimento para vir buscar meu padrinho na casa dele. Não demorou nem 2 horas, buscaram meu padrinho. O rapaz que buscou foi todo prestativo, foi carinhoso, atencioso. Por enquanto, o SVO funciona de forma provisória na estrutura do HRC, mas a previsão é construir uma nova sede em Vicente Pires até o ano que vem. No atendimento médico, as famílias são entrevistadas pelos profissionais e orientadas sobre os procedimentos de liberação dos corpos. O Rosenberg precisou do serviço que até então nem sabia que existia. Para mim seria o IML, né? Mas por essa diferença de óbitos, né, residências e de morte natural, veio para esse departamento que eu achei bem ágil, bem tranquilo. No SVO, os óbitos são analisados por meio de exames laboratoriais e necropsia. E as principais causas diagnosticadas são doenças cardiovasculares, diabetes, alcoolismo e tabagismo. E como as mortes aqui são por causas naturais, os exames são indispensáveis. Quando a nossa equipe vai até o local, até a residência, eles pedem aos familiares para levar todos os exames que eles tiverem do falecido. Aqui nós temos o sistema de pesquisa também do prontuário eletrônico, que a gente consegue acessar algumas consultas desse paciente. E assim o médico faz um juízo de valor daquilo que aconteceu e pode emitir a declaração de óbito. A gente deixa de captar muita informação quando é um óbito que não tem uma causa, que é um paciente de 40 anos, que não tem comorbidade alguma e que a família não deseja que seja feita a necrópsia. Então a gente perde um pouco dessa atuação de verificação do óbito, porque esse é a maior importância desse serviço, porque a gente qualifica de que se está falecendo, o que está morrendo a população. E essa informação é direcionada ao Ministério da Saúde. Aí é onde vem os programas, né, de hipertensão, de diabetes, de alcoolismo. Por dia, o serviço de verificação de óbitos faz 10 atendimentos em média. Entre 2019 e 2023, o SVO realizou quase 8.000 remoções de corpos no Distrito Federal. E no ano passado, as residências
lideraram os chamados de atendimento. E quando os chamados são para remoções em vias públicas, o Serviço de Verificação de Óbitos tem um sistema para identificar quem chega como indigente. Muitos deles, às vezes, não chegam como indigentes, não tem documento, não tem família. Então, a primeira ação que nós fazemos é um memorando à Polícia Civil, ao Instituto de Identificação, que vem até ao SVO, faz a coleta da impressão digital e a identificação dessa pessoa. Quando a gente não encontra, é feito o que a gente chama de sepultamento social, que é gratuito também. Pessoal, agora há pouco que a gente estava falando daquele caso lá de São Paulo, né, do menino que matou o professor, eu esqueci de contar para vocês que nessa mesma semana teve um caso parecido nos Estados Unidos. E a polícia de Nashville, lá nos Estados Unidos, divulgou as imagens que mostram a ação do atirador que invadiu uma escola e matou 6 pessoas, incluindo 3 crianças. Nesses vídeos que a gente vai ver agora, entre eles estão os que foram gravados pelas câmeras dos policiais que atenderam a ocorrência. Por que esse atirador fez isso? Qual foi a motivação do ataque? Ninguém sabe ainda. As imagens das câmeras acopladas aos uniformes dos policiais mostram o momento em que um dos agentes chega à escola. Ele ouve o relato de uma funcionária. As crianças estão presas lá dentro, conta a mulher. Let's go! Os policiais então entram na escola e revistam as salas, uma a uma. Eles passam pelos desenhos feitos pelas crianças e casacos infantis ainda guardados nos corredores. Quando sobem ao segundo andar, é possível ouvir o som de tiros. Depois de 3 minutos, os agentes chegam ao atirador e disparam. As imagens são fortes e por isso foram congeladas. A polícia também divulgou o vídeo do circuito de segurança. O atirador, de 28 anos, é Audrey Hale, um ex-aluno do colégio que morava na região. Inicialmente identificado como mulher pela polícia, trata-se de um homem transgênero que estava sob cuidados médicos por conta de um transtorno mental não revelado. Ainda de acordo com a investigação, o atirador comprou ao menos 7 armas antes do ataque. O governo americano, por meio da porta-voz aqui da Casa Branca, cobrou ações do Partido Republicano, que normalmente costuma barrar propostas de controle de armas no Congresso. Karine Jean-Pierre pediu coragem à oposição e disse que os congressistas devem isso aos pais das vítimas de Nashville. Atualmente, a poderosa indústria das armas dos Estados Unidos é uma das maiores financiadoras do Partido Republicano. Voltando aqui para o Distrito Federal, a Polícia Civil realizou hoje uma operação contra uma quadrilha que faturou mais de 85 milhões de reais criando empresas fantasmas. Foram cumpridos mandados aqui no Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Lorena Cabral, de volta ao jornal. Como é que a quadrilha agia, hein? É isso mesmo. O grupo atuava com divisão de tarefas, incluindo núcleos compostos por contadores, responsável por darem vidas às pessoas jurídicas, juntamente com estelionatários, que utilizavam documentos pessoais falsos para figurarem como sócios, além de laranjas, que possuíam a função de emprestar os dados bancários para a movimentação do dinheiro proveniente dos crimes. Vamos ouvir agora a sonora do delegado. Todos os envolvidos são suspeitos de integrar a organização criminosa, de cometer lavagem de dinheiro, crimes de sonegação fiscal e crimes contra a fé pública. Essa organização criminosa atuava com divisão de tarefas, tendo o núcleo composto por estelionatários e contadores que davam vidas às pessoas jurídicas falsas, às pessoas jurídicas fantasmas, e a partir daí emitiam notas fiscais frias para sonegar imposto e remeter crédito tributário para empresas de outros comparsas. Eles poderão responder pelo delito de integrar a organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica e falsidade documental. Diversos membros dessa organização criminosa já são velhos conhecidos do meio policial e já têm registros criminais. Diversos deles moravam em outros estados, e exerciam a função de laranja. Então, muitos deles também residiam
nos estados de Goiás e São Paulo. A investigação aponta um prejuízo para o fisco do Distrito Federal superior a 85 milhões de reais. Então, considerando que esses valores seriam destinados aos serviços públicos, a vítima é a coletividade. 85 milhões de reais, penso que dá para fazer muita coisa. Gente, e o pessoal, né, lá da região de Ceilândia, tem vários alunos e professores de 2 escolas públicas da área rural de Ceilândia passaram mal nesses últimos dias, estão suspeitando que tenham bebido água contaminada, pessoal com vômito, diarreia, coisa horrível. A Kátia Gomes está com a gente, tem os detalhes. Ô Kátia, foram esses então, né, os sintomas que eles tiveram? Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eles tiveram diarreia, vômito e mal-estar. Esses sintomas começaram no final de semana, os pais ficaram preocupados e começaram a mandar mensagens para o diretor da escola informando o que eles estavam sentindo. E aí ele desconfiou que poderia ter tido alguma coisa errada, né? Porque vários alunos tiveram os mesmos sintomas. Os pais, claro, né? No primeiro momento já questionaram o que eles tinham comido, porque essa escola onde nós estamos, que é a Escola Classe Lages da Jiboia, ela funciona em período integral. Então, eles recebem almoço aqui na escola. Então, a primeira suspeita foi que a comida tivesse ali sido contaminada de alguma forma. Mas uma outra escola aqui da região, ela também, né? Os alunos e professores lá e funcionários também tiveram os mesmos sintomas. Então, quando o diretor, né, foi verificar o que tinha acontecido, aí eles desconfiaram que a suspeita é que o mesmo caminhão, né, que abastece a água aqui, abasteceu lá, então essa contaminação pode ter sido causada pela água. Bom, para dar mais detalhes sobre esse caso, eu vou conversar agora com o diretor Marcílio Ribeiro, que está aqui ao meu lado. Diretor, como eu expliquei, né, a suspeita ali inicial era de que a comida tivesse, talvez, né, com algum problema, contaminada ou estragada, só que o que aconteceu aqui, os alunos que passaram mal aqui, outros também passaram mal nessa outra escola que fica aqui próxima à região, né? Como que os pais te comunicaram sobre, né, esse mal-estar dos alunos? Olá, boa tarde. Então, sexta-feira a gente teve um abastecimento de forma emergencial, né? Aí, depois, no final de semana, começaram os pais a mandarem mensagens, servidores da escola, mandando mensagem dizendo que estavam passando mal. Tive relato de outra escola também que tanto alunos como servidores estavam passando mal. Aí no domingo entrei em contato com o coordenador da Regional de Ensino de Ceilândia, onde que a gente decidiu em esvaziar a caixa d'água e fazer a limpeza. E para isso teve que ser na segunda-feira, né? Então, na segunda-feira a gente suspendeu as aulas para fazer essa limpeza e desinfecção da caixa d'água. Essa outra escola, né, que se chama Boa Esperança, fica aqui próxima da região. Lá você confirmou que eles receberam água do mesmo caminhão? Sim, foi confirmado que essa água foi do mesmo caminhão, só que ainda a gente não tem o resultado do teste que foi feito na água, que foi coletado do caminhão, então a gente não pode afirmar ainda que essa problemática veio da água do caminhão. A maior suspeita é porque teve essa coincidência, né? As duas escolas ali tiveram pessoas que passaram mal e o que vocês utilizaram em comum foi a água, por isso que existe essa suspeita. Exatamente, então a gente está investigando essa questão da água. Inclusive, Malta, teve uma outra escola, né? Nós passamos em uma outra escola que se chama só Jiboia, que é Lages da Jiboia. Passamos lá porque a gente acreditou que a escola seria lá, conversamos com a diretora e ela disse que lá ninguém passou mal, né? Nenhum aluno passou mal. E aí, quando eu vim questionar aqui o diretor, você me explicou que lá ela recebeu água de um outro caminhão. Exatamente. Na sexta-feira, essa escola Classe Jiboia, que é aqui próxima também, ela recebeu água já de um caminhão, né, que é um novo contrato da Secretaria de Educação. E aí que seria um caminhão diferente do que vocês receberam? Exatamente, foi um caminhão totalmente diferente e agora é o mesmo caminhão que a gente está recebendo água desde segunda-feira e a gente não está tendo casos novos. E esses alunos, professores e funcionários que passaram mal, como é que eles estão hoje? Os sintomas já diminuíram, ainda estão afastados?
Alguns ainda estão em tratamento, né? Outros já retornaram aqui para a escola, para o trabalho, né? Então a gente está nessa situação. O senhor sabe me dizer, assim, é a escola que recebe esse caminhão-pipa já há quanto tempo, né? E por que ela recebe? Certo. A gente recebe esse caminhão aproximadamente há 6 anos. O nosso poço, a gente era abastecido pelo poço artesiano aqui da escola, porque aqui não tem água encanada, e teve contaminação nesse poço. Então, desde o momento que teve contaminação, aí a atitude da Secretaria de Educação foi interditar o poço e enviar o caminhão-pipa para a gente diariamente. E essa foi a primeira vez que aconteceu isso? Os alunos nunca passaram mal, nem professores, por causa dessa questão, né? Suspeita de água contaminada. Exatamente, é a primeira vez que está acontecendo isso com esse abastecimento. Entendi. Então, aqui na escola, né, são 200 alunos. Desses 200, pelo menos 40 passaram mal. Exatamente, aproximadamente 40 estudantes. E de professores e funcionários, sabe quantos passaram mal? Servidores, no total, uns 10. Para tranquilizar todos os pais, a comunidade, vocês, então, como o senhor tinha dito, já receberam uma água nova. Ontem fizeram a limpeza da caixa d'água, foi isso? A partir de agora, vocês vão continuar recebendo água desse caminhão novo? Exatamente. Na verdade, segunda-feira já chegou esse caminhão novo, com lote novo de água, né? E é um contrato novo da Secretaria de Educação, então a partir de agora está restabelecido de forma segura o abastecimento aqui na escola. E o estado de saúde de todo mundo? Já passou aquela fase chata, aquela pior fase ali do vômito, da diarreia? Isso, ainda eles estão em processo de recuperação, né? Mas a maioria sim, alguns ainda estão em processo. Então alguns já voltaram para a sala de aula, outros alunos ainda estão afastados? Isso, alguns alunos ainda estão afastados por essa problemática. O senhor não passou mal? Não, não passei mal. Não passou, que bom, né? Então é isso, malta. Agora, né, todos os alunos já estão aqui estudando, né? A aula acontece normalmente, eles estão consumindo a água também normalmente. Volto com você. Obrigado, Kátia. Vou te mostrar agora um estudo que mostra que a poluição do ar aumenta o risco de osteoporose nas mulheres depois da menopausa. A pesquisa analisou mais de 170 mil pessoas. A ciência já sabia que a poluição tinha efeitos nocivos na saúde dos ossos, mas o estudo mais recente foi além. Mostrou que o grande vilão são os óxidos de nitrogênio, afetando principalmente a coluna lombar de mulheres no período pós-menopausa. E onde estamos mais expostos a esses óxidos de nitrogênio? Aqui na rua, a maior fonte deles é o escapamento de carros e caminhões. Eles geram um processo inflamatório no organismo que reduz o número de células formadoras dos ossos. Automaticamente, aumenta o risco de osteoporose, que é a perda de massa óssea, e logo de fraturas. Este ortopedista alerta. Considero grave porque grande parte da população do Brasil e do mundo vive em grandes centros urbanos. Então todo mundo está sujeito à poluição. Andréia recebeu o diagnóstico de osteoporose aos 45 anos. Acordava com muita dor. Ficou mais atenta. O cuidado de não cair, subir, descer a escada, evitar pisos irregulares, muito tapete no meio Medo de cair. Medo de cair. Nos Estados Unidos, são mais de 2 milhões de fraturas relacionadas à osteoporose todos os anos. Aqui no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas sofrem da doença. Bom, se não conseguimos controlar o ar que respiramos, a adoção de alguns hábitos pode ajudar a manter nossos ossos fortes. Sono regular, alimentação adequada, com bastante cálcio durante a alimentação, derivados de leite, alguns peixes, salmão, sardinha, couve, são chamados de vegetais escuros, né, verde escuro. E claro, atividade física, regularmente. Comer, rezar e se exercitar. O Brasil registra 66 mil novos casos de câncer de mama todos os anos. Mas hoje, a inteligência artificial é uma aliada de hospitais e laboratórios para fazer o diagnóstico precoce, que é tão importante para conter a evolução da doença. A taxa de precisão da tecnologia, olha só, é de até 97%.
Uma briga contra o tempo exige muito equilíbrio emocional da Vera. Terminadas as sessões de quimioterapia, ela aguarda quase 3 meses para fazer a cirurgia que removerá o tumor da mama esquerda. Com a quimioterapia, ele diminuiu. Então, qual é a minha preocupação agora? É a demora da cirurgia, que ele pode ir crescendo novamente. Demora que, aliás, começou no diagnóstico, o que levou à descoberta quando o nódulo já estava avançado. Por conta da pandemia, eu fiquei 2 anos sem fazer a mamografia. A pandemia impactou duramente a realização de exames de rotina no país. Em 2020, o número de mamografias caiu 42% em relação ao ano anterior. 1,5 milhão de exames deixaram de ser feitos. Quanto antes e mais preciso o diagnóstico, maiores as chances de cura da paciente com câncer de mama. Neste centro de referência em São Paulo, os médicos contam atualmente, além da própria experiência, com um segundo olhar para uma avaliação ainda mais precoce, o olhar da inteligência artificial. As mamografias são submetidas a um programa de computador que aponta em segundos lesões suspeitas. Ela indica pra gente que nessa mesma região aqui existe algo errado. Ele circula com um mapa de calor, mostrando que a gente tem que dar uma maior atenção para uma determinada região. O programa aprende com milhares de exames já realizados inseridos no sistema, criando padrões que servem de referência e atinge uma precisão que o olho médico não consegue. Nódulos muito pequenos, calcificações muito discretas. Nesses casos de mamas densas, às vezes a sensibilidade é menor. E daí a inteligência artificial também pode ajudar a identificar lesões que poderiam passar despercebidas aos olhos humanos. Os avanços da medicina são evidentes. O desafio é fazer com que tanta tecnologia chegue a todos os pacientes, principalmente aqueles que enfrentam atraso até para conseguir o básico, como consultas e exames no tempo certo. E ainda sobre saúde, uma pesquisa feita pelo Departamento de Neurologia da Universidade de Berlim com pacientes que tiveram Covid-19 aponta lesões no cérebro que explicam o surgimento de sequelas graves da doença, mesmo nos casos mais leves. São alterações estruturais provocadas pelo vírus que afetam regiões responsáveis pelo comportamento e pela memória. Depois de voltar à rotina, Márcia percebeu que não estava bem. Tinha insônia muito séria. Eu estava trocando algumas palavras. A médica que trabalha na Universidade Estadual de Campinas testou positivo para o coronavírus em julho do ano passado e se tornou voluntária em um estudo na própria Unicamp. Já são 3 anos de trabalho, com mais de 600 pacientes. A maioria apresenta sequelas. Muitas alterações de diversas ordens neurológicas e psiquiátricas, né? Eu tenho muita ansiedade, muita depressão, tem muita sonolência, muita fadiga. Em outro estudo parecido, feito na Alemanha, pesquisadores acompanharam por 8 meses um grupo de 50 pessoas, entre 18 e 69 anos, que tiveram Covid. 6 precisaram ser hospitalizadas, 2 internadas em UTI. Do total, apenas 3 não apresentaram sequelas neurológicas. 83% se sentiram esgotadas e com dificuldade de concentração. Mais de 60% apresentaram problemas de esquecimento. Cansaço, dores de cabeça e estresse foram outras queixas relatadas. Os 2 estudos encontraram em pacientes já curados alterações estruturais no cérebro provocadas pelo vírus. Atrofias em áreas relacionadas ao comportamento e cognição. Os danos apareceram até mesmo em casos de Covid leve. Essas alterações, elas são permanentes, elas são temporárias. Por que acontece? Então, a gente está em busca. Isso é um problema de inflamação, é um problema imunológico, né? Então a gente também está tentando entender. Há 2 meses, Márcia participa de sessões de reabilitação cognitiva. Já percebe uma melhora, mas ressalta que há outros 37 milhões de brasileiros que também tiveram a doença. O mínimo que a gente precisa ter, né, de justiça com essas pessoas é oferecer recursos para que elas tenham uma plena recuperação, como eu estou tendo também.
De volta aqui ó, à nossa região, vocês lembram do caso daquele menininho de 2 anos de idade que foi picado por um escorpião? Aconteceu fim do ano passado. O Thomas Caetano continua internado, já pensou? Foi fim do ano passado, janeiro, fevereiro, está quase acabando março já. E ele teve que passar agora por uma cirurgia para conseguir se alimentar de uma forma mais segura. A Kátia está com a gente ao vivo. Kátia Gomes, a cirurgia deu tudo certo, né? Deu tudo certo sim, Malta. Olha, o menino, né, o Thomas, já passou por cerca de 20 cirurgias desde que foi picado por um escorpião. Isso aconteceu na virada do ano novo, né? Agora a esperança da família é que ele deixe logo o hospital e vá para casa. Infelizmente, ele teve diversas sequelas por conta dessa picada de escorpião. Eu vou conversar agora com a mãe dele, a Adriana Caetano, que está aqui ao meu lado. Mais uma batalha vocês estão aí vivendo, né? Agora ele passou por essa cirurgia. Explica um pouquinho na importância dessa cirurgia que ele fez agora, né? Que ele passou para o tratamento dele. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Já faz 85 dias que a gente está aqui. Então, ele, como você disse, ele passou por cerca de 20 cirurgias, por várias questões que ele não estava conseguindo. Então, ele tinha uma sonda no nariz para alimentação. E agora a gente fez a gastrostomia, que é uma sonda colocada direto na barriga, que ela é ligada no estômago. E aí toda a alimentação dele vai ser por ali. Isso impede, por exemplo, de que, como ele não está conseguindo engolir totalmente, se ele engolir alguma coisa e pode broncoaspirar, ou seja, ir para o pulmão. Então esse tipo essa forma de alimentação evita isso. Então era a última etapa para a gente ir para casa. E agora vai depender do home care, né, que o plano de saúde vai ser acionado. Para a gente ir para casa, espera aí, em umas 3 semanas a gente deve ir. E como que ele está, né? Qual que é o quadro dele hoje? O Thomas, bom, ele passou por coisas terríveis aí no corpinho dele, coração, pulmão, quase todos os órgãos pararam e depois de tudo se assentar, faltou oxigênio para o cérebro dele, então ele teve lesões cerebrais graves, ele teve edema cerebral e tudo mais, e agora o que a gente tem é uma paralisia cerebral, infelizmente. A cabecinha dele foi muito atingida e depois que tiraram os sedativos, o que a gente tem dele é ele abrindo o olhinho, ele fazendo expressão de choro quando está incomodado, quando está com alguma dor, mas a gente ainda não tem muito mais do que isso dele, infelizmente. Mas com muita fé e muita fisioterapia, fonoaudiologia, a gente sabe que tem um processo de reabilitação longo pela frente quando a gente for para casa. E a gente vai procurar todas as formas possíveis de trazer o Thomas um pouco mais de volta e ter uma qualidade de vida com ele. Bom, para quem está assistindo agora a gente e não lembra desse caso, queria que você relembrasse, contasse um pouquinho, né? Ele foi picado dentro de casa, isso foi na virada do ano, como que foi? A gente estava dormindo. Depois da virada do ano, ele estava dormindo na minha cama comigo. Por volta de umas 4 horas ele acordou chorando, colocando a mãozinha na cabeça, chorando muito. E aí a gente acendeu a luz, tentando entender o que houve. Meu marido teve a ideia de procurar alguma coisa. A gente levantou o travesseiro e encontrou o escorpião amarelo, grande, embaixo do travesseiro. E aí a gente correu para o HRT, e foi socorrido de imediato. Aí ele precisou ser entubado e precisou ser transferido para a UTI. Há pouco tempo a gente descobriu que, na verdade, foram 5 picadas na cabeça. Como ele estava deitado, ele deve ter se mexido, então o escorpião chegou a dar 5 picadas. Inclusive tem uma ferida muito grande na cabecinha dele que está sendo tratada por conta dessas picadas. E aí foi isso. Desde então a gente está aqui na UTI, ele quase parou várias vezes, em vários momentos a gente teve sustos. E como dizem os próprios médicos, ele foi um milagre. Ter sobrevivido foi um milagre, porque realmente a picada do escorpião é muito grave para crianças pequenas e para idosos. Então a gente teve a bênção de ter a vida dele de volta, apesar de todas as sequelas. E agora, né, o tratamento, igual você disse, vai continuar em casa. Vão depender aí de atendimentos médicos, no home care, vai precisar de todo o acompanhamento. Deve ter enfermeiro 24 horas, equipamento, ele está respirando com ventilação mecânica pela traqueostomia, vai fisioterapia, fonoaudiologia, vai ter um acompanhamento o tempo todo. E aí agora, dizem, né, estímulos em casa, as músicas que ele gostava, tudo, a família, o cheiro de casa, pode ser que faça muito bem para ele. Então essa é toda uma reabilitação. É um processo longo, mas que a gente está muito ansioso para chegar, porque a gente quer muito levar ele para casa de volta, né? Então espero que em umas 3 semanas a gente esteja em casa de novo. Mudou a vida da família inteira, né? Toda a rotina, como é que você tá? Você fica aqui todos os dias, consegue trabalhar? A gente no início, quando ele estava sedado, a gente não ficava tanto, até pelo nosso emocional. Depois que foram tirar a sedação, a gente fica 24 horas, a gente tem esse acesso, eu e meu marido. Então a gente reveza,
cada um dorme uma noite. Eu tive que abrir mão de um trabalho presencial, que ia ter uma renda maior, e estou tendo que fazer home office, né? Mas ali com uma coisa mais leve para a gente poder suprir as questões de casa. A gente sabe que o tratamento também é caro daqui para frente. A gente tem nem tudo é atendido pelo plano, e tem tratamentos alternativos que a gente quer buscar, e tem alguns remédios que eles não cobrem, então tem uma longa corrida. A gente está até tentando fazer uma vaquinha aí para suprir isso aí daqui para frente. Entendi. Ele é seu único filho? É, meu único filho. E aí é muito, não vou dizer que está fácil, como se fala, é muito doloroso a gente lembrar do Thomas como ele era. Todo mundo viu o vídeo dele sorrindo, e hoje não é o mesmo Thomas que a gente tem hoje, mas eu tenho muita fé que a gente vai conseguir ter o sorriso dele de volta e tudo mais, mas ainda é uma longa caminhada e um trabalho muito difícil de entendimento, de aceitação de todo o processo. Eu queria muito dar a notícia de que, gente, o Thomas vai sair por essa porta, sorrindo, andando como ele era, e não é assim que vai ser. As pessoas que têm expectativas continuam rezando por nós. Não vai ser assim por enquanto, mas a gente vai continuar firme, rezando, acreditando que ele vai melhorar e vai ter ganhos aí no futuro. Essa foi a primeira vez que vocês encontraram o escorpião na casa de vocês? Existe ali, em outras residências já apareceram também ou não? É uma região que é muito comum, até Águas Claras nos prédios é muito comum, né? Que é aqui perto, que é aqui. A linha Riqueira tem muitos casos, sim. Tem um lote atrás que tem entulho, é uma região complicada. A nossa casa a gente já tinha achado uma vez e a gente conseguiu matar, limpou, fez tudo, e aí apareceu de novo nesse período. Eu sei que é uma coisa muito difícil porque a gente limpa, faz a dedetização, ele não morre facilmente, então é um processo muito difícil que eu não sei, se eu te disser qual é a solução, eu pesquisei e vi cidades em prefeituras que fazem uma campanha até com creches, professores, em outros lugares, porque não adianta só eu limpar a minha casa, não vai adiantar, então as pessoas ficam com medo, não adianta você limpar a sua casa, porque pode ter no bueiro da rua, pode ter em outros lugares, e se não for uma coisa conjunta, que aí não vai ter como combater, e pode acontecer com qualquer pessoa, né? Isso é até importante fazer o alerta, né? Você faz sua parte na sua casa, então os vizinhos também têm que fazer, né? Nos lotes ali ao lado, cada um fazendo a sua parte, evita, né, que isso aconteça também com outras pessoas. Tem aquele cuidado em casa, vai caçar um sapato, vira, vai mexer na roupa, porque muita gente me procurou contando, eu encontrei no parquinho, encontrei em casa, em apartamento, em todo lugar, né, pode acontecer. Uma das coisas que a gente pode fazer é, em casa, ter esse cuidado, manter sempre limpo, evitar baratas, que são os alimentos deles, mas principalmente cobrar dos vizinhos e cobrar, acho que até cobrar do governo, do estado, que eu sei que é difícil para todo mundo, todo o país passa por essa dificuldade, mas talvez campanhas mais incisivas, compreensão, como eu disse, tem cidade que faz em creche, professores, nas escolas, nos hospitais, todo mundo fazendo um entendimento sobre isso, porque eu, por exemplo, não sabia nada sobre isso, tive que aprender na marra. Então, o caso do Thomas, eu sei que alertou alarme para muita gente, e que todo mundo tome cuidado, porque parece uma coisa simples, ninguém sabia que era tão grave, mas é. O escorpião amarelo, ele é o mais venenoso, né? Um dos mais venenosos. Aí o veneno vai direto pro coração, que foi o que aconteceu com ele. E aí o coração bombeia o sangue para tudo e faltou oxigênio no corpo. Mas ainda assim ele deu sorte, porque muitos casos de crianças na idade dele não ficam vivas nem 24 horas. Então é muito sério. E é isso, todo mundo tomar cuidado e cobrar dos vizinhos e do governo e tudo mais, para evitar. Então tá, boa sorte pro Thomas, vai dar tudo certo. A gente continua, claro, todo mundo em oração pelo Thomas, mais uma etapa que ele passou agora, né? E torcer para ele logo para casa. Obrigada a todo mundo que está rezando e ajudando a gente. Obrigada, Adriana. Então é isso, malta. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Kátia. Eu tô aqui, arrepiado. Como é que a Adriana consegue se manter, né, firme? Nossa, cheia de senso de propósito. E claro, tá lutando pela vida do filho, que é o melhor para ele. Agora, é uma pessoa que passa por isso, ter essa altivez, tá aqui entendendo que isso é uma aprovação que passa na vida dela, mas que ela tá ali, porque daí vier, impressionante. Obrigado, tá, Kátia? E a nós aqui do outro lado, que não estamos vivendo essa situação, gente, nos cabe realmente erguer as mãos para o céu, pedir a Deus por esse menino e por essa família, né? Até ano passado estava lá uma criança sem qualquer problema e agora enfrentando toda essa dificuldade por uma fatalidade, uma picada de escorpião. Já pensou? Que Deus ampare essa mãe. Aquele seu ex-namorado, ficante, ex-crush, marido, ex-companheiro que não para de te encher o saco,
que fica o tempo todo te ligando, te mandando mensagem, te encontrando aí na saída do trabalho sem te avisar, indo para sua casa sem ser convidado, que fica se passando de violento, de agressivo, que está te fazendo ameaça, está te deixando estressada. Escuta, você muito provavelmente está sendo vítima de stalking, que é o crime de perseguição. Isso é caso de polícia, e se essa é a sua situação agora, a gente vai trazer aqui uma reportagem para te dizer como é que você vai resolver isso e vai se proteger. Stalking. A palavra vem do inglês e significa perseguindo. O termo se tornou conhecido no Brasil nos últimos anos por ser usado para definir a prática de perseguição. 31 de março de 2021. Foi a partir dessa data que a prática do stalking passou a ser considerada crime. E esse tipo de delito é mais comum do que se possa imaginar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do DF, entre janeiro e outubro desse ano, foram 1.614 ocorrências de crimes de perseguição. Isso significa dizer que a cada 24 horas, 4 pessoas nesse período foram vítimas desse tipo de crime por aqui. O crime de stalking, ele é um crime contra a liberdade individual e ele consiste numa perseguição reiterada através da qual o autor ele ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, ele visa restringir a sua capacidade de locomoção ou ele visa invadir ou perturbar a sua esfera de liberdade ou privacidade. Um caso que repercutiu bastante foi o de Rafaela Luciane Mota Ferreira, que ficou conhecida como a policial stalker. Acusada de perseguir pessoas com quem ela teve relacionamentos, Rafaela foi presa suspeita de furar pneus de 2 carros de um ex-namorado, além de esfaquear o rapaz. A ex-policial foi condenada a 6 anos de prisão e a perda do cargo público em um dos processos criminais. A pena prevista para o crime de perseguição ou stalking é de 6 meses a 2 anos de prisão, mas caso o crime seja praticado contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, ou por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, essa pena pode ter um acréscimo da metade, alcançando os 3 anos de prisão. Esta mulher tem medo de ser reconhecida pelo antigo chefe. A jovem de 25 anos conta que foi perseguida pelo ex-patrão. O stalking evoluiu para assédios e a situação se tornou insustentável até ela pedir demissão. Após 6 meses trabalhando nessa empresa, ele começou a perseguição com nomes que eu usava na rede social, bordões que eu usava nos meus stories das redes sociais, até que chegou um momento da minha conta ser hackeada e só ele sabia coisas assim, extremamente pessoais, porque eu conversava no dia a dia, frases que eu usava em conversas com amigos pessoais que eu jamais usaria dentro da empresa. Depois de ser vítima dessa perseguição e dos assédios, a jovem relata que teve medo de denunciar e que até hoje não se recuperou do trauma. Foi nesse momento também que eu decidi parar com os stories, que eu gravava com frequência, né, para minhas redes sociais. Mudei muito meu guarda-roupa em relação a isso. E foi uma situação que eu não desejo postar mais e nem que ninguém aqui passe, sabe? Que é muito dolorido, é muito humilhante você ter que pedir desculpa por ser mulher. Esta psicóloga explica que mesmo sem violência física, o crime de perseguição traz muitos prejuízos para as vítimas. As consequências desse tipo de crime, elas são as mais nefastas possíveis. Então, por exemplo, a vítima ela pode começar a se desqualificar daquilo que ela fez de errado, ela ter essa dificuldade de colocar limites, da pessoa não entrar dentro da sua vida privada, a pessoa pode ter sinais e sintomas de estresse profundo. A pessoa que comete esse crime, ela deve buscar de uma forma assim, urgente um auxílio psiquiátrico, psicológico, para eventualmente ter o controle dos impulsos, de buscar aquela pessoa e também associar as feridas emocionais que podem estar levando aquilo. Segundo a polícia, diante de situações como estas, é preciso ter coragem para denunciar. Caso você esteja sendo vítima de stalking, você deve procurar a delegacia mais próxima da sua residência e caso envolva violência doméstica familiar contra a mulher, você também pode requerer medidas protetivas de urgência. Bora voltar aqui com o jornal?
A Polícia Civil de Valparaíso de Goiás prendeu uma mulher, escuta essa, que estava mantendo o irmão em cárcere privado, tipo sequestrado, mantendo ele refém. Esse rapaz é deficiente auditivo e era proibido de sair de casa, proibido de receber visita. Quem fez a denúncia para os policiais? A mãe dele. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a delegada Samia Noleto. Doutora, boa tarde. Obrigado, viu, pela participação aqui no SBT. Então, quando vocês chegaram à casa, vocês viram que a vítima estava vivendo uma condição horrível. O ambiente estava muito sujo, não foi isso? Boa tarde. Sim, quando a gente representou pela busca e apreensão na residência, porque a gente não via movimento de pessoas, né? E com o deferimento da busca e apreensão, a gente adentrou a casa, né? A equipe policial. E ao chegar à casa anexa, que era onde o rapaz se encontrava, ele estava em situação desumana, né? Totalmente degradante, em meio a um lixão. A partir de então, qual foi a providência? Vocês já puderam tirar ele dali imediatamente? A gente trouxe para a delegacia, só que ele não queria sair, ele queria ficar em meio àquele lixo, né? Aquele local, que na cabeça dele era a residência dele. Quem abriu a casa para a gente foi o cunhado dele, né? Assim, mostrou as partes da casa. O jovem tinha a chave da casa, mas estava transtornado, né? Ele não apresentava assim uma conexão de ideias para a gente poder perguntar para ele o que realmente tinha acontecido. Então ele foi conduzido para a delegacia, o dono da casa, o responsável que se encontrava também, e chamamos o SAMU para poder prestar os primeiros atendimentos a ele, né, que ele estava um pouco em surto, e lavramos o auto de prisão em flagrante contra o cunhado dele. E, doutor, e essa irmã? E o que acontece com ela? A irmã vai responder em liberdade, por enquanto, porque no momento da nossa abordagem policial, que seria a situação flagrancial, só se encontrava o marido dela. Ela compareceu bem mais tarde, espontaneamente, para prestar a versão dela sobre os fatos. Então, foi feito o interrogatório dela, ela foi liberada sob o compromisso de comparecer nos outros atos da investigação e foi lavrado o flagrante contra o esposo dela. E por que ela mantinha o irmão desse jeito aí, numa situação dessa, gente? Quem tem uma irmã dessa não está precisando de adversário, não. O que ela explicou? Explicou, ela tem uma diferença de 15 anos pro rapaz, né? Não tão rapaz, pro jovem. E assim, pelo pouco que a gente conversou, é como se ela não visse nada demais em deixá-lo nessa situação. Ela não via assim, a casa dela muito arrumada, muito limpa, mas ele não deixava ninguém se aproximar e ela deixava ele nessa situação. A explicação dela foi essa. Ele não tem benefício assistencial, ele não tem... Ela falou que ele que ia para o acompanhamento com as redes de apoio, mas isso aí também a gente está em apuração. As redes de apoio, a gente entrou em contato com algumas, disse que a mãe do rapaz fazia acompanhamento e o rapaz não, mas ainda iam levantar essa informação. E que nunca tiveram acesso a essa residência para ver o estado em que o rapaz estava. Meu Deus. Tanto estava alguma coisa errada que a mãe dele procurou a polícia para fazer a denúncia, né? Isso. A mãe dele, em março ou abril do ano passado, já havia registrado uma ocorrência dizendo que o filho tinha sofrido lesão corporal no âmbito doméstico, porque seria o cunhado, né? E ela saiu da residência. Só que, às vezes que foram diligenciados na casa, não tinha movimento de ninguém. E no caso da lesão corporal, quando a vítima é pública condicionada, é a própria vítima que tem que vir à delegacia para ofertar a representação. Como não foi localizado, não foi possível tocar as investigações com relação a essa lesão corporal. E não tinha informação de que ele era deficiente na época, né? Quando a mãe veio esse ano dizendo que desde quando saiu da casa ela não teve mais acesso ao filho, a gente começou a diligenciar e não conseguia ver ninguém, um movimento de casa mesmo, uma pessoa que está dentro de casa. E aí a gente representou para poder adentrar uma casa muito grande, uma casa fechada, e o judiciário deferiu a medida, que foi cumprida ontem. Só que ninguém imaginou que ia encontrar a pessoa nessa situação. Obrigado a senhora, viu, pela participação aqui no SBT. Bom trabalho, conte sempre com a gente. Obrigada. Até mais. Gente, ontem nós vimos aqui aquela história do mocinho de 6 anos de idade, o Samuel, que morreu com uma perfuração na barriga lá no Itapuã. Para você entender, a tia dessa criança chegou ao quartel dos bombeiros pedindo ajuda. Naquele momento estava todo mundo muito desesperado, sabe?
E aí falou, ele tá engasgado, mas os militares logo viram que a criança tinha uma perfuração assim na barriga, na lateral do abdômen. E, bom, o pai antes já tinha visto que um negócio muito errado tinha acontecido com o menino dentro de casa. A gente vai voltar com o Maicon Leão porque tem novidades sobre esse caso. Maicon, é com você. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado no SBT Brasília. Infelizmente, uma tragédia aí, como a gente já antecipou ontem, o pequeno Samuel. Toda essa situação aí, claro, gera muita dúvida. Hoje à tarde vai acontecer o velório e o sepultamento. E quem está aqui ao nosso lado, Malta, é justamente o Matheus, o pai do Samuel, para tentar explicar um pouquinho do que aconteceu. Inclusive, um dos pedidos que ele fez justamente no momento que eu chego aqui, Malta, é que ele quer uma investigação para entender o que aconteceu com o filho, já que esse menino estava brincando no quarto, inclusive que é o quarto dos dois, onde tem ali a cama uma do lado da outra. Ele estava na sala, quando escuta esse barulho ali, seguido pelo grito, quando ele corre para socorrer o pequeno Samuel. Matheus, a gente agradece a sua participação, a gente entende que é um momento de dor para a família, mas é um momento em que você está aqui para tentar, você mesmo entender o que aconteceu ali. Era noite, por volta de 9h40, você estava na sala, conta pra gente o que você lembra, o que ouviu. Eu estava na sala, né, jogando videogame PS4, e o meu filho estava no quarto com o tio, né, no outro quarto que é da minha mãe. E no momento que ele passa na minha frente na sala, né, eu peço para ele estar calçando a sandália, porque o alajota lá de casa estava frio. Eu falo, filho, calça a sandália. Ele responde, tá, pai, e sai para o meu quarto com o meu celular, brincando com os brinquedos da Hot Wheels, né? Ele estava com 2 acessórios dos brinquedos da Hot Wheels dele. E logo após eu escuto um barulho abafado, né, de um estouro, né, que vem coisar aquele estouro. Aí em seguida ele grita. Aí quando eu escuto eu saio correndo para ver o que está acontecendo. E quando eu chego eu me deparo com ele, né, ele desmaiando, virando os olhos. E ainda tentou chamar pelo meu nome de pai, só que ele só induziu, né, falar pai, só que ele não consegue. E eu começo a pegar ele no braço desesperado, e eu pego e coloco ele na minha cama para ver o que está acontecendo realmente com ele. É na hora que eu vejo o furo, né, do lado do abdômen dele, e é na hora que eu me desespero pedindo socorro, peço socorro e chamo pelo nome do meu padrasto, Genilson, e o meu irmão já sai do quarto desesperado. É quando a minha irmã chega, que mora embaixo, né? Quando ela chega já vê o Samuel, já pega o Samuel, agarra o Samuel e já sai correndo pedindo socorro já na escada já. E quando ela chega lá na frente, ela e o outro vizinho, né, da onde a gente mora, já chama outro rapaz que está com o carro na frente, né? E esse rapaz já sai, né, com ele pro hospital. E não dá tempo de eu ir com eles, porque eu fui correndo buscar uma camisa, só que na hora que eu chego eles já não estão mais lá. Aí é na hora que ele já ter ido, né? Matheus, no meio daquela confusão ali, você disse então que reparou que ele tinha um buraco ali na cintura. Não sangrava na hora? Como é que estava? Não sangrava, só estava mesmo com aquela bolha de sangue só em cima do ferimento, mas não tinha sangramento. Ele já chega a deixar um pouco de sangramento na minha cama quando eu deixo ele já deitado, já, né, de barriga para cima, para me ver o que está acontecendo, né? Aí na hora que eu me deparo com aquele furo, eu já me desespero, já começo a pedir socorro, e é isso. Na hora que você ouviu o barulho, o que passou pela sua cabeça que poderia ser? Na hora que não passou nada, nessa hora não passa nada, né? A gente só pensa que está acontecendo algo, né, de muito ruim, né? Porque pelo grito que eu ouvi dele, eu já sabia que era algo de coisa ruim, né, que ele gritou. Então ali não passou nada pela minha cabeça, eu já caí no desespero quando eu vi o furo, quando eu vi aquilo de sangue já, que eu vi ele revirando os olhos. E o meu filho praticamente, eu não tenho a certeza, mas para mim ele morreu nos meus braços, porque ali ele já estava mole já nos meus braços quando eu ponho ele na cama, né, para me ver o furo. E já começo a me desesperar pedindo socorro. Matheus, quando sua irmã e o vizinho chegam lá no corpo de bombeiros, eles passam para os bombeiros que ele estava engasgado. Naquele momento ali, você não conseguiu mostrar para sua irmã o sangue? O que aconteceu ali no meio do desespero? Eu não consigo mostrar nada para minha irmã, né? Porque no desespero que eu estava, ela já chega no desespero também, que ela já sabia, né? Pelo momento, né? De pedir socorro ali, eu pedindo socorro, ela já sabia que era uma coisa atrás. Então ela já chega e já vai de encontro a ele, já agarra ele e já sai correndo com ele, entendeu? É isso que é o momento.
que ela já chega e já sai correndo com ele. Matheus, agora o que a gente estava inclusive conversando antes, Malta, é a questão de tentar entender o que aconteceu. Na delegacia você já foi ouvido 2 vezes. Um dos questionamentos é, na casa tinha alguma arma, alguma situação assim? Já teve alguma arma lá dentro? Nunca entrou nenhuma arma na minha casa. Eu, minha mãe, somos tudo evangélico. Eu nunca vi uma arma, eu nunca peguei numa arma. Lá em casa não entra arma, lá a gente somos tudo gente da sociedade, ninguém é ladrão, ninguém é nada lá, nada entrou lá, a gente somos evangélico, isso que eu tenho a declarar, que lá só mora gente de bem. Um dos questionamentos que você estava me fazendo é justamente para tentar entender de onde esse tiro pode ter partido. Eu queria que você fizesse para quem está em casa aquela mesma explicação, descrevesse como fica a sua casa, mais alta, com outras próximas, para quem está em casa também entender. Porque, Malta, às vezes a gente, aqui para até tentar explicar um pouquinho para quem está em casa, ele me disse que lá na casa não tinha nenhum sinal de perfuração na parede, nem nada. Mais um detalhe que chama a atenção é que a sua casa ela fica no 3º andar. Isso, não fica no 3º andar e tem a janela, né, que já fica para as próximas casas, que ficam abaixo, e mais na frente tem outro prédio que dá acesso de janela com janela para minha casa. Depois que infelizmente o Samuel foi levado para o hospital, não resistiu. Vocês chegaram a procurar ali na casa algum sinal? Vocês chegaram a encontrar alguma coisa? Não, a gente não chegou a procurar nada na casa porque a gente estava no momento de terror, né? Então a gente não estava com cabeça para estar procurando nada ali. A gente só queria saber que se ele estava bem. Eu não estava com nenhuma informação, só queria saber da informação que viesse, como eu não esperei, né? Uma informação trágica, que ele chegou a óbito, né? Eu esperava uma informação que ele estivesse bem, entendeu? Fala assim, depois, infelizmente, que teve a notícia, vocês chegaram a voltar para casa para procurar lá se tinha algum sinal? Não, a gente não procurou, não. Nenhum sinal. Que nem eu acabei de falar, né? A gente estava num momento de terror que a gente não agiu para a cabeça desse ato, entendeu? Mas no momento que você chega à janela, tudo estava inteiro, não tinha nada quebrado assim? Não, estava tudo normal, estava tudo normal. Só a janela que nesse momento, nessa hora errada que o meu filho passa para o quarto, estava aberta, né? Então era no momento em que ele passa por você na sala e no que ele segue para o quarto? É, quando ele segue para o quarto, ainda passa um tempinho, eu ainda jogando lá e em seguida eu escuto o estouro abafado, né? E ele gritar. Eu acredito que você nunca imaginou passar por uma situação como essa, mas como é que está o coração de pai? Aquilo que você estava me falando antes, para compartilhar com quem está em casa, como é que está o coração de pai agora? Meu coração está muito abatido, estou sofrendo demais, era o meu único filho, meu filho homem. Agora só me resta mesmo só a saudade, que já está muita saudade do meu filho e a lembrança que eu passei com ele. Era um filho que eu amava demais, eu me dedicava muito àquele menino. Chegou o momento que eu cheguei a ficar desempregado para estar dando assistência para ele para o colégio, porque não tinha a condição de pagar uma pessoa, né, para estar com ele. E eu só queria o melhor para ele. Então, chegou o momento que eu até me desempreguei para me estar dando o auxílio, né, dele em casa, banhando, levando para a escola, cuidando como um pai, né. É isso que eu tenho a falar. A saudade já é muita do meu filho. E eu tenho a dizer aqui neste momento que eu quero justiça, eu quero o relato verídico, o relato verdadeiro de quem causou isso com meu filho. Obrigado, Matheus, pela sua participação. Malta, o caso está sendo investigado pela 6ª DP do Paranoá. Inclusive, o próprio Matheus ele já foi ouvido 2 vezes, passou, inclusive, pelo exame balístico para tirar a dúvida, por exemplo, da polícia descartar qualquer indício, qualquer participação. Já foi feito o exame balístico nele. O que foi identificado até agora é que a bala que atingiu o pequeno Samuel foi uma bala de um calibre 22. O resto, a Polícia Civil ainda segue mantendo ali em sigilo, conduzindo as investigações. A gente, claro, segue acompanhando também, querendo entender como tudo isso aconteceu, né? Nossa, coitada dessa família, viu? A polícia prendeu 6 pessoas acusadas de integrar uma quadrilha que traficava drogas por aplicativos em redes sociais. Os entorpecentes foram entregues aos usuários por transportadoras privadas e até pelos correios. Entre os presos estão mãe e filho. Segundo a polícia, Érica Costa ajudava a preparar a droga comercializada pela quadrilha chefiada por Érix Iônio Costa Botelho. Foram expedidos 7 mandados de prisão e mais de 50 de busca e apreensão. Ao ser preso, este homem jogou o celular no chão para quebrar o aparelho.
De acordo com a polícia, o grupo era especializado no tráfico de maconha e haxixe. A ação aconteceu após 2 anos de investigações. Segundo a polícia, a quadrilha anunciava e negociava os entorpecentes em aplicativos de mensagens e redes sociais. O que mais chamou a atenção dos agentes foi a forma de envio das drogas, por meio de transportadoras privadas e até dos Correios. É um grupo que aproveitava do serviço de transporte legal para fazer o comércio da droga ilegal. Enviava droga para todo o país, Nordeste, Sudeste, Sul. Durante a operação, os policiais localizaram uma estufa para o cultivo dos entorpecentes. Também foram apreendidos uma balança e um vaporizador utilizado no consumo da droga. Com aqueles vaporizadores de uso pessoal, alguns estão comercializando o óleo e misturando com outras essências. Com isso, o cheiro da maconha não sai. Eles faziam sim o comércio desses vaporizadores já carregados com essa essência de maconha. Em nota, os Correios informaram que trabalham em parceria com os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfego de itens proibidos pelo serviço postal. Destaque do Noticiário Nacional: parlamentares da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado defenderam a punição aos responsáveis pelo rombo financeiro das lojas Americanas. A comissão ouviu antigos e atuais dirigentes da rede varejista. Sérgio Rial, que comandou a empresa em janeiro, acusou o antecessor de dificultar as análises financeiras. Sérgio Rial foi indicado para assumir o controle da Americanas no ano passado, mas a transição demorou e ele só assumiu efetivamente o cargo em janeiro passado, substituindo Miguel Gutierrez. O presidente anterior, com vasta experiência e tendo estado na empresa há tanto tempo, centralizador, né? No sentido de que as informações eram muito bem controladas. Rial disse que precisou correr atrás das informações. Do dia 4 ao dia 11, eu não recebi algo no papel. Eu não recebi algo como fosse um mapa. Eu extraía a conta-gotas as informações dia após dia, de maneira incessante com o ex-diretor financeiro. O que eu sabia é que a empresa tinha muito mais dívida bancária do que havia reportado. E o que eu não sabia, como conseguiram fazer isso durante tanto tempo e por quê. Sérgio Rial ficou como CEO da Americanas apenas 10 dias. Após divulgar ao mercado como fato relevante o rombo da empresa, pediu demissão. No lugar dele, entrou Leonardo Coelho Pereira, que também prestou depoimento hoje aos senadores. Segundo Leonardo Coelho, há 2 empresas de auditoria examinando as contas da rede varejista: a PricewaterhouseCoopers, antiga contratada, e a Deloitte. Ele não descartou a possibilidade de fraude. O que foi de fraude? Quem perpetuou a fraude? O que teve de erro? Preciso esperar o resultado das investigações. A audiência também ouviu o presidente da Federação Brasileira dos Bancos. Fomos todos surpreendidos com uma descoberta até então, eu diria, inimaginável. Quais foram efetivamente os responsáveis pelas práticas contábeis que omitiram a real situação patrimonial da Americanas? Os senadores ficaram incomodados com o fato da Pricewaterhouse não ter mandado representante para a audiência. A Price fez uma maquiagem na contabilidade, me perdoe o termo mais duro, mas foi uma auditoria e uma empresa bandida nesse caso. A Americanas está em recuperação judicial. Alguns senadores defenderam punição aos envolvidos. Esta audiência pública é o primeiro fato público de prestação de contas sobre a maior fraude corporativa que se tem notícia no Brasil. A empresa de auditoria Price não respondeu ao ataque feito pelo senador Otto Alencar e declarou que não comenta temas relativos aos clientes. A Americanas, por sua vez, informou que é a maior interessada na elucidação dos fatos e que segue colaborando com todas as apurações e investigações. Escuta essa: um homem invadiu uma escola aqui no Distrito Federal, lá em São Sebastião, e tentou bater num aluno. Os professores tiveram que conter, esse suposto agressor até que chegasse a polícia militar. Segundo os policiais, o aluno, que ia apanhar, mas não apanhou, parece, era um suposto namorado da filha do que queria bater. Maicon Leão, boa tarde para você. E por que esse homem ficou tão bravo? A filha estava proibida de namorar? O que estava acontecendo? Oi, Malta. Boa tarde novamente para você.
Malta, no início, inclusive, o pai era contra esse namoro, mas toda essa confusão teria acontecido justamente porque esse menino acabou terminando com a filha dele, essa menina ficou emocionalmente abalada, ele sofrendo com o término do relacionamento, e aí esse homem que tem 37 anos foi até a escola onde os dois estudam, que é inclusive o Chicão, que fica ali em São Sebastião, justamente para tirar satisfações. Ele entrou na escola procurando esse adolescente, por sorte, acabou não encontrando ali, os profissionais da escola correram, conseguiram controlar esse homem, foi necessário a polícia militar chegar, para vocês terem uma ideia do tanto que esse homem estava alterado, nervoso, inclusive mesmo depois, Malta, da chegada da polícia militar, ele ainda estava violento ali com os policiais, mas quem vai explicar para a gente detalhes dessa história é o Major Bruck da Polícia Militar. Major, então, a priori o que tudo indica foi justamente pelo término do relacionamento que ele foi até a escola para tirar satisfação com esse outro adolescente? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Ele foi para a escola para poder tirar satisfação com o suposto ex-namorado da própria filha, e um relacionamento que ele era contra, segundo as informações que os policiais nos prestaram, e foi tirar satisfação, tentar agredi-lo, e aí os funcionários do colégio, os vigilantes, conseguiram conter ele ali inicialmente e acionaram a polícia militar, que imediatamente chegou ao local e verificou realmente que esse indivíduo aí de 37 anos, esse adulto que queria agredir um adolescente, ele estava completamente descontrolado. E a polícia militar, ali no uso estrito da força para poder conduzir esse indivíduo para a delegacia, conseguiu com êxito prendê-lo, conduzindo a delegacia. Ele vai responder ali pelo crime de ameaça e também por resistência. Major, muitos alunos ali assustados com aquela situação, escutando os gritos, começaram a filmar. Então a gente vê que mesmo no primeiro momento em que chegam ali os professores, os vigilantes ali, ele ainda continua agitado, empurra esses vigilantes, e mesmo depois que a polícia militar chega, ele continua alterado? Continuou alterado, né, resistindo completamente ali às ordens dos policiais, que emanavam as ordens de parada, que ele se acalmasse, e ele não teve nenhum pudor em tentar, inclusive, agredir outras pessoas. Inclusive no vídeo, num dos vídeos, mostra uma senhora, né, gritando, dizendo que ele tinha agredido ela. Então os policiais, eles agiram de forma correta e dentro do uso da força, do uso legal da força, para poder conduzir esse indivíduo descontrolado para a delegacia. A gente até falou aqui no início para tirar satisfação, mas na verdade não era essa história. Ele queria agredir mesmo esse adolescente de 17 anos. Ele queria agredir esse adolescente para poder, talvez, ali amenizar, com certeza, ali o sofrimento, que obviamente ver um filho sofrendo, mas não é dessa forma que se resolve, principalmente quando envolvem adolescentes. Querer agredir, tirar satisfação, um adulto de 37 anos que deve ter o controle e ser exemplo para os seus próprios filhos e para os outros adolescentes ali. Na verdade, ele cometeu um ato ali completamente impensado e agiu pela emoção, mas vai pagar pelo que fez. Major, felizmente ele não conseguiu encontrar esse adolescente, graças à ação rápida dos funcionários da escola, dos vigilantes, até mesmo da própria PM, mas a priori ele deve responder pelo quê? No caso ele vai responder pela ameaça ao próprio jovem e também pela resistência ali, tanto é que no vídeo é possível observar que a tentativa da polícia em conduzi-lo, em imobilizá-lo, e ele resistindo a todo tempo, inclusive agredindo policiais e outras pessoas que estavam em volta. Mesmo do lado de fora, a gente tem inclusive as imagens, claro, tem o borrão aí, Malta, até mesmo para quem está em casa, a gente tem que preservar a identidade dessas pessoas, até porque a filha desse homem não tem nada a ver com essa história e deve estar sofrendo ainda mais, mas mesmo do lado de fora ali da escola, depois da voz de prisão, ele continua partindo para cima dos policiais e das outras pessoas ali de fora, né, Major? Continuou partindo, estava completamente descontrolado, impossível ali até de tentar uma conversa ali, um vínculo de comunicação ali, pelo menos verbal, foi impossível com esse indivíduo. Inclusive a polícia tentou conversar, tentou acalmá-lo, mas não teve jeito, ele teve que ser contido para poder ser conduzido à delegacia. Ou seja, vai responder agora por ameaça, por desobediência, ele justamente por não ter acatado as ordens e ter continuado toda essa situação. No caso resistência, e ele vai responder, e aí uma situação que ele queria resolver, ele acabou agravando. Então, infelizmente, essa aí não é a atitude, obviamente, correta para se resolver esse tipo de coisa, nunca a violência. Major, obrigado pela sua participação. Claro, não é desse jeito como o próprio Major disse, né, Malta, que se resolve situação nenhuma. Um homem de 37 anos invadiu uma escola ali para bater em outro adolescente de 17, porque terminou com a filha dele. Que exemplo esse homem dá para a filha, para os outros alunos dessa escola, que de repente estão ali tendo uma manhã de aula tranquila, se deparam com esse homem dentro da escola, gritando ali com outros funcionários, procurando esse adolescente. Como a gente disse, esse adolescente
adolescente ele só não apanhou, Malta, porque esse homem não conseguiu chegar até a sala dele antes dos funcionários e vigilantes conseguirem segurar ele ali. Que exemplo, né? Aliás, que mau exemplo. Obrigado, Maicon. Agradeço ao Major pela presença aqui no nosso jornal. Gente, ficar bravo porque o outro menino não quis namorar com a filha. Olha, nem sei se ele, né, se houve alguma situação ali mais delicada em que o pai se sentiu na obrigação de ir defender a filha, mas assim, não é desse jeito, usando a violência contra um outro adolescente, né? Tem que ser conversas entre famílias. Normalmente, quando adolescentes começam a namorar, ali 15, 16, 17 anos no mínimo, tem que as famílias se conhecerem e conversarem, que aí vai ensinando para o menino e para a menina como é que cada um tem que comportar dentro daquele relacionamento. Vamos falar de empreendedorismo? Apostar num cenário empreendedor, facilitando a vida de quem quer abrir uma empresa ou agilizar os negócios, fez o governo do Distrito Federal dar um salto no mercado nacional. Hoje, quem quer investir não precisa nem de 12 horas para abrir uma empresa por aqui. Desde a faculdade de biomedicina, a Gabriela queria abrir uma clínica de estética. Foi sempre um sonho mesmo. Só que quando eu me formei, logo em seguida veio a pandemia, então eu tive que adiar um pouco esse sonho. No ano passado, ela inaugurou a clínica e o resultado foi exatamente o esperado. Eu acho que após a pandemia as pessoas realmente perceberam que precisavam ter esse contato maior com a estética, até porque ficaram muito tempo dentro de casa, se olhando no espelho. E então ano passado foi um ano maravilhoso e eu acredito que a estética tende só a crescer mesmo. Com um cenário econômico mais positivo, em 2022, 6.143 empresas, assim como a da Gabriela, foram abertas no Distrito Federal. De lá para cá, as condições para empreender melhoraram, segundo pesquisa da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. E só nos primeiros meses de 2023, 5.869 novos negócios foram criados. Esse resultado é graças a um grande programa de gestão, de incentivos econômicos. A capital é a quarta no ranking de cidades empreendedoras, subiu 65 posições neste ano. Entre os motivos estão a redução da alíquota interna do ICMS e da burocracia para abrir uma empresa. Antes, o empresário levava um dia para abrir o negócio. Hoje, esse tempo caiu para apenas 10 horas. O DF é um hub logístico, então ele oferece uma infraestrutura muito boa para o empreendedor. Notícia boa para quem conseguiu tirar o sonho do papel. É difícil, você vai pensar em desistir, mas vale cada esforço. Lá atrás falei exatamente sobre isso, que era meu sonho ter uma clínica do jeitinho que eu tenho hoje. Então, realmente eu estou muito realizada. O aniversário da nossa cidade está chegando e o SBT, mais uma vez, prepara um programa super especial pelo segundo ano consecutivo. O que a gente vai fazer aqui é homenagear brasilienses anônimos, gente como a gente, né? Gente simples, gente trabalhadora, gente normal, mas que mesmo assim está ali arregaçando as mangas e fazendo tudo que pode para o futuro da nossa cidade ser mais feliz para todos nós. O especial Heróis de Brasília vai ser gravado com plateia e a gente quer convidar você que está em casa. Eu estou muito feliz que as inscrições já estão bombando. Você quer festejar com a gente o aniversário da cidade? Então use o QR Code que vai aparecer na tela daqui a pouquinho. Também pode acessar @FelipeMaltaTV, porque esse Instagram que tá aqui, também lá no link da bio, se você for lá no meu pessoal, também tá lá, tá bom? Mas eu te convido a acessar o Instagram da TV, que é o @SBTBrasilia. Lá também no link da bio tem o formulário de inscrição. O que você vai fazer? Vai responder pra gente lá no cadastro quem é o herói da sua vida. No programa a gente quer homenagear os heróis de Brasília, mas a resposta mais emocionante para a pergunta quem é o herói da sua vida ganha um convite para participar junto com a gente. Pessoal, vai ser um dia pra gente se encontrar pessoalmente, se conhecer, rever aqueles fãs e telespectadores que eu já conheço, pra gente se emocionar junto e festejar o aniversário de Brasília. Nós estamos esperando a sua inscrição. Combinado? Vai ser lindo, eu tenho certeza que você vai participar desse programa na nossa plateia, ou depois vai assistir ele aqui na televisão e vai ficar muito mexido, muito tocado no seu coração, disposto a fazer o pouco que tiver a seu alcance, mas fazer alguma coisa pelo bem de todo mundo, tá bom? @FelipeMaltaTV. Agora eu termino mostrando aqui, deixa eu pegar o celular e descobrir, porque senão eu fico aqui todo perdido. É o seguinte, a Ana Cristina mandou essa foto aí pra gente, que vai aparecer aí agora, e disse o seguinte: bota aí a mocinha no ar.
Olá, eu me chamo Helena Vitória, moro em Santa Maria e amo assistir seu jornal. Aê, apareceu a Helena! Ó, mas quem mandou, um abraço, tio, um abraço, linda. Quem mandou essa foto pra gente foi a Ana Cristina. E a Ana Cristina tá aqui há muito tempo, muitos anos, mandando mensagem no meu Instagram, eu nunca tinha visto. E ela disse o seguinte: eu quero que o Felipe saiba que eu estava passando por um momento muito delicado e no final de um desses programas ele falou sobre não desistir. Isso fez com que eu chorasse muito, que as palavras lindas pareceram diretamente para mim. Tenho muita vontade de conhecê-lo pessoalmente para mostrar minha gratidão por cada frase de incentivo. Meu Deus do céu, que Deus o abençoe grandemente e que o conserve com esse coração enorme. Deixa eu falar um negócio para a senhora. Vamos encontrar pessoalmente? O pessoal da produção vai entrar em contato para a senhora estar presente no nosso programa do Heróis de Brasília, para a senhora me conhecer, mas sobretudo conhecer as histórias de gente muito boa também que está fazendo o melhor que pode pela nossa comunidade, tá? Um beijo na família e a gente se vê em breve. Se quiser aparecer aqui no jornal também, @Felipe no Alta TV, manda a foto que a gente mostra. Agora é hora do esporte, deixa eu correr que senão o tempo acabou. Tchau!